Olá, aquele abraço. Estamos iniciando a primeira edição do TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora Ultra para o sul da Bahia. Muito obrigado você de Ilhéus, você de Itabuna, né, as duas maiores cidades da região, por assistirem a Ultra e assistir a nossa TVI aí através da Ultra, tá bom? Olha, obrigado também a você que está nos assistindo agora pelo YouTube. Nosso canal é TVI Oficial. Se você não fez a sua inscrição, inscreva-se aí. É só apertar o botãozinho vermelho aí. Inscreva-se e ative o sininho que tem do lado. Aí, toda vez que a gente estiver ao vivo, você vai receber a notificação, tá bom? Conto com a sua audiência. Estamos ao vivo também agora no nosso portal tviplay.com.br. Lá você vai encontrar notícias atualizadas minuto a minuto, o que está acontecendo na sua cidade, no seu país, no mundo inteiro. A maior redação de notícias do Norte e Nordeste do Brasil à sua disposição. É só clicar no ícone Notícias, tá bom? Se você não tem o endereço, é só você entrar aqui, ó, através do QR Code que está aqui do ladinho, aponte a câmera do seu celular e você vai direto para lá. Lá também você vai ter tudo sobre a nossa programação comercial, como você faz para anunciar aqui na TVI, e você também vai ter o streaming. No streaming você tem conteúdo inédito, tá bom? É isso aí, estamos aqui ao vivo todos os dias para você. Vamos falar agora de previsão do tempo para hoje aqui na nossa região. Hoje é segunda-feira, mais uma semana começando, o mês, né, já quase na metade, o ano acabando. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Olha, Itabuna hoje amanheceu com 21 graus, né, de temperatura até as 6 da manhã. 31 graus vai ser a máxima de hoje por volta do meio-dia e vai ficar assim aí até as 15h30, tá bom? Nesse momento aqui no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, na Mata Atlântica aqui, bem pertinho de Ilhéus. É um visual lindo aqui da cidade de Itabuna, os termômetros estão marcando 29 graus. Deu uma chuvinha inesperada agora há pouco, né? Aqui na cidade de Itabuna, pelo menos em uma parte da cidade choveu bastante, né? E segundo o clima-tempo, o dia hoje vai ter muita nebulosidade. Vai permanecer ali parcialmente nublado, o sol vai aparecer timidamente, tá? Então é isso aí, a gente esperava que hoje já não tivesse mais resquício de chuva daquela frente fria que passou por aqui, né? Mas enfim, veio essa nuvem pesada aí, tá sobre a cidade, mas a partir de amanhã o tempo volta a abrir. Não há mais previsão de chuva no decorrer do período, eu acho que foi só agora às 10 horas, deu aquela chuvinha, mas já passou, tá bom? O sol é que vai permanecer escondidinho aí durante o dia todo. Ilhéus, nesse momento 28 graus, a máxima ficará nos 29 graus. Também com a nebulosidade muito grande, né? Pode chover isoladamente em algumas partes da cidade. Eu costumo lembrar para você que aquelas partes, né, onde tem ali mais umidade, tende a subir mais umidade, né? Quando a nuvem carregada vai passando, o encontro do calor ali com a nuvem gelada, aí dá aquela precipitação e chove. Isso se dá muito em região de mata, né? Em região de águas ali e tal. Então, pode ser que chova ali nas proximidades do rio, cachoeira, proximidade do mar, né? E também em pontos de mata. Buerarema está com 29 graus, vai ficar na casa dos 31 a máxima meio-dia. Também está com muita nebulosidade, mas nada de chuva. Viu? Ibicaraí 28 graus nesse momento, muita nebulosidade, assim como Itabuna. A máxima também na casa dos 31 graus. Itajuípe 29 graus nesse momento. A máxima a partir de meio-dia é 31 graus. O dia deve permanecer parcialmente nublado a nublado. Floresta Azul também da mesma forma, com 21 graus nesse momento. E a máxima não passará dos 31 graus. Itacaré volta da praia hoje, né? A partir de 11 horas o sol aparece com força. E dá para pegar aquela praia aí durante toda a semana, porque aí não chove mais, não tem problema nenhum. Porto Seguro 29 graus nesse momento também. A partir de amanhã da praia seguramente, hoje da praia também, mas com pouco sol. O sol vai aparecer pouco em Porto Seguro, tá bom? A máxima já chegou aí aos 29 graus hoje. Canavieiras 28 graus nesse momento, nublado, parcialmente nublado. A máxima vai ficar na casa dos 29 graus a partir das 11 da manhã. E Vitória da Conquista, né, nossa querida Suíça Baiana, 24 graus nesse momento, a máxima vai ficar na casa dos 27 graus. Sol
aparece forte na cidade nesse momento. Às 11 horas deve ter aquela nebulosidade, né? Pouquinha, mas tem ali encobrindo o sol em alguns momentos. Mas amanhã, quarta, o dia fica seguramente com sol, tá bom? Essa é a previsão do tempo segundo o Climatempo para algumas das principais cidades aqui no sul da Bahia. Olha, gente, hoje é segunda, né? E você sabe, segunda-feira é o dia do quadro PQP aqui no programa, com a jornalista flamenguista Maria Antonieta. Olá, Toné, qual o destaque para hoje? Bom dia, Barbosa, bom dia a todos, bom dia, nação rubro-negra. Eu não pude estar aqui presente na semana das comemorações, na semana da conquista de 2 títulos importantíssimos. Mas daqui para frente, a gente ainda vai falar sobre isso. Eu e Barbosa vamos falar sobre a vitória, sobre o final do Brasileirão. Foi muito engraçado. Parecia uma apoteose ontem. Toda a televisão que você sintonizava, todo canal, só dava o pessoal que estava lutando para sair do rebaixamento. Piada. Bem, nós vamos falar sobre a questão ainda da Imasa, que ainda está muita nebulosidade. Está muita coisa que precisa ser esclarecida. E o Ministério Público apontou algumas irregularidades, aliás, gravíssimas, já advertiu ao governo municipal. Outra coisa também, a Feira do São Caetano de novo. Ah, você fala nisso? Falo. Que é importante ou não é? Eu passei na feira semana passada e disse, vai até dezembro. Agora no final de dezembro, que agora em dezembro está fazendo 2 anos esse mês, agora está fazendo 2 anos. Está interditado lá. Não vai ser mudado para o próximo ano. Aguardem. Outra história também interessante que a gente vai abordar aqui é a política. O senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Bolsonaro, tocando fogo no parquinho e disse que é candidato à presidência. Quem viver, verá. Outra coisa também que a gente vai abordar aqui, o Natal de Itabuna. Foi inaugurada a decoração, mudaram. Ao invés de ser na Praça Leone, agora o ponto central da festa é na Praça Camaquã. Ficou bem bonita, na verdade. Mas, como eu digo, sempre atrasada. Outra história também que a gente tem que falar é a questão também, outra política, dessa vez aqui no estado. É a briga para ver quem é que vai ser candidato a governador, quem vai pegar uma vaga no Senado, se é o filho, Ângelo Coronel, que é do PSD, ligado a Otto Alencar, tá todo mundo brigando, a confusão. Mas no fim, esse pessoal da esquerda consegue se ajeitar. Aí bota uma coisinha aqui para outra coisinha para lá, outra para cá. Outra coisa também política. A Alcolumbre já sinalizou afagos para o presidente Lula. Marcou já a sabatina do novo integrante que vai para o STF, que é o tal do Messias. Bom dia, Pérola. Prazer lhe rever. Bom dia, Toné. Bom dia. Hoje para você de casa, que eu estava morrendo de saudade, estou de volta e a gente também, Toné, vai falar aí sobre o Natal, os sabores do Natal, com certeza também sobre horário de comércio, porque a expectativa também é de que esse ano seja melhor, né? Ano passado a gente sabe muito bem de que algumas coisas ainda não estavam tão ajustadas e as pessoas não sabiam até qual horário seria, algumas lojas que fecharam. Como fica o comércio em Itabuna nesse final do ano, um balanço geral aqui para você de casa e também a expectativa aí, Toné, já escolheu a cor do Natal, porque o Natal tem algumas simbologias ali, né, do verde, que não pode passar do verde. Vermelho. O vermelho já é o clássico. O pessoal usa muito dourado também, né? O dourado eu aposto aí já na virada do ano, já para chegar ali chamando prosperidade para 2026, para chegar também com muita energia, vitalidade. Então a gente vai fazer um balanço geral e também sobre segurança pública aqui na Bahia, porque passamos por um momento de grande instabilidade, a gente sofre com diversas questões, assaltos e outras coisas. Nesse momento aqui em Itabuna também, uma grande porcentagem da população se encontra
muito triste, em um processo de vulnerabilidade muito grande, devido a muitos tiroteios em diversos bairros aqui de nossa cidade também. Então, a gente vai falar já já sobre isso. E continuando, Toné, sobre a reforma que você disse da feira, né, que já vai aí completar os 12 meses, um ano. A gente passa por esse processo também, né? Agora, finalizando 2025, mais um ano chegando e tudo continua do mesmo jeito. Hoje, amanhã, todo dia troca. Os comerciários, né, os comerciantes precisam ter as suas barracas de volta, a Feira do São Caetano precisa voltar com aquele grande volume e a entrega até o momento nada. A expectativa, então, é de que fosse entregue nesse ano de 2025. E as coisas não mudaram ainda por lá. A feira também do Califórnia continua, né, naquele processo lento. Teve aquele episódio, inclusive, de um trabalhador que estava ali na obra e acabou caindo. Enfim, uma situação bem triste, mas que conseguiu se resolver. E a gente vê que a população fica à mercê disso, né? Final do ano, as compras aí de Natal. Natal é uma data muito festiva. E as compras, elas fazem parte ali, então, de muitas famílias. Essas famílias sobrevivem esperando justamente essas datas comemorativas, São João, Natal, que é quando, de fato, as pessoas se reúnem, tem um grande volume de compras, né? E esse momento seria bacana, ideal, para que as feiras livres também estivessem aí prontas para receber esse volume e, com certeza, essas pessoas pudessem estar ali fazendo a venda, então, dos seus produtos. O Natal aqui em Itabuna também já foi inaugurado aí a decoração, como Tonezinha disse, eu estava escutando ali quando estava entrando, falando sobre a mudança da praça, né? Agora está localizado ali na Praça Camacan, uma decoração bem bonita. A inauguração aconteceu, então, falando para as crianças, mostrando sobre o Natal, Jesus, trouxeram também ali um pouco da decoração lúdica, mostrando a fábrica de chocolate. Aquele filme, A Fantástica Fábrica de Chocolate. E assim, é um filme clássico, com certeza essa época do ano remete ali também há muito chocolate, época do panetone, chocotone, para a criançada aproveitar. E essa nova decoração ali, ela fica localizada então na Praça Camacan, que agora passou por uma reforma também. Teve ali aquela questão da água, que foi já anunciado, que poderia tomar banho, outros falaram que não podia, a prefeitura sim emitiu uma nota falando que não era própria para o consumo, no entanto, que as crianças poderiam tomar o banho. Aconteceu aquela polêmica ali, mas agora o que a gente já tem de certo é de que a água não é própria para o consumo, ou seja, para o banho também não. Porque, como a gente tinha dito daquela vez, né, quando a criança entra, obviamente entra ali pelos olhos, a boca, o nariz, pode também ter algum machucadinho, então essa água contaminada pode infeccionar ali aquele machucado, aquela pele, então trazer diversas consequências. E agora, como é uma praça que está sendo ali o coração de Itabuna, uma praça que está bem viva, bem iluminada, os quiosques foram entregues, então eu acho que foi uma forma de articular para que aqueles vendedores pudessem também dispor ali para a comunidade, para quem fosse visitar, e também para receber um volume, mostrar de fato a praça que dê um outro ar na cidade, né? De fato a gente tem que falar, quando a gente tem que bater, falar, olha, tem que consertar, não está indo legal, a gente fala, porque a gente deve cobrar. E agora que a praça ficou aí bonita, entregue, bem iluminada, a gente também tem que falar. Eu achei a decoração bem bonita também esse ano. Dá para o pessoal levar a criançada ali para conhecer, aproveitar, brincar. E eu acredito que a cidade tem que se desenvolver ainda mais. A cidade tem que estar com cara de desenvolvimento. Itabuna pode sim melhorar muito. Itabuna tem capacidade para isso, tem capital também para isso. Então a gente tem que focar agora no que precisa ser feito aqui na cidade, né? Itabuna passa por esse problema agora de segurança pública, não só aqui. Na verdade, diversos lugares da Bahia se encontram com essa vulnerabilidade, essas famílias sofrendo dentro de casa, com medo de uma bala perdida ou coisa do tipo. Então, a gente pede de fato para que agora o governador, o Jerônimo Rodrigues, ele olhe mais pela segurança pública, pelos nossos policiais, que invista em treinamento, em táticas, também ali em
toda a manobra que deve ser feita para que a população possa viver em paz. Esse é um momento de final de ano com saidinha de Natal, Toné. São diversos presos, muitos deles perigosíssimos nas ruas. E começa já a onda de assalto, a gente vê o clima tenso na cidade, a gente percebe, dá alguma hora ali, por volta de 8, 9 horas, eu já percebo que a cidade começa a ficar mais calma, as ruas mais desertas, sem muito fluxo de pessoas. Então é muito triste isso, principalmente para o comércio. Porque agora é época de Natal, muitas lojas que ficavam abertas ali até 10 horas da noite, salão de beleza, as manicures que trabalham dobrado nessa época do ano para levar o sustento para casa, precisa sair mais cedo com medo do tiroteio, com medo do que pode acontecer. Então é muito triste também o que a gente passa agora nesse final de ano. Já é um clima de final de ano, mas 2025 vai finalizar assim com esse sentimento de que de fato a Bahia clama por segurança pública e a gente não sabe até quando. É alarmante as mortes. Itabuna estava quase entrando ali no momento em que as pessoas poderiam sair nas ruas mais tranquilas, entrando. Não estava aquela paz que se dizia, tá? Itabuna não estava com aquela paz tão maravilhosa como a gente merecia, né, Toné? Por ser uma cidade do interior, as coisas poderiam ser mais calmas por aqui, mais tranquilas, mas agora está ainda pior. Eu particularmente estou com muito medo de andar na rua à noite, com medo das pessoas, né, que eu gosto, de pessoas que eu conheço, porque de fato o que está acontecendo em nossa cidade é muito triste e está alarmante, né? Então a gente vai fazer também ainda essa semana um balanço aqui, quem sabe trazer alguém da segurança pública, o Humberto Matos, o doutor Humberto Matos também para falar aqui com vocês. E Itabuna clama, né, por paz nesse momento, as comunidades, os nossos bairros, as nossas crianças e as famílias, porque de fato são essas pessoas quem sofrem, porque estão dentro de casa e tem que ficar se abaixando, fechando porta, se trancando, sem poder sair. Esses dias mesmo eu escutei um relato, Tonezinha e Barbosa, em que dentro de casa a moça teve que se abaixar porque a bala pegou na porta, não chegou a entrar na casa, mas ela escutou um barulho muito forte, achou que tinha ultrapassado então ali aquela barreira, a parede, mas não, ficou alojada na porta. É uma tristeza a gente falar disso, Itabuna. E isso não é só Itabuna, não é só a Bahia, né? O Brasil inteiro passa por essa situação de segurança pública, né? Tem um PL aí, o projeto de lei que foi enviado ao Congresso por parte do Lewandowski, né, que é ministro da Justiça, mas o ministro da Justiça que não respeita a lei, porque quando ele fez o impeachment da Dilma, ele rasgou a lei do impeachment. Quando o presidente, ele era presidente, inclusive, do Supremo Tribunal Federal na época, ele como secretário e ministro da Justiça, o filho dele foi denunciado aí como advogado de um pessoal da Faria Lima, que é ligado ao PCC. Então, que moral tem um ministro da Justiça desse quilate, né? O Brasil, rapaz, está numa decadência. Olha, a gente perdeu qualidade na política, a gente perdeu qualidade na música, na cultura em geral, e agora no judiciário, né? O Supremo Tribunal Federal, composto por pessoas que estão faccionando o Supremo Tribunal Federal. Gilmar Mendes cuida de uma facção, o Toffoli cuida de outra facção, o Alexandre de Moraes cuida de outra facção, enfim. Eles faccionaram o Supremo. Como assim, Barbosa? Faccionaram, né? Você está falando de facção criminosa? Não deixa de ser crime o que alguns deles estão fazendo. Por exemplo, Gilmar Mendes cometeu um crime quando ele rasgou uma lei de 1950. Isso é crime. Se eu rasgar uma lei, eu estou cometendo um crime. Ele rasgou a lei, ele está cometendo um crime. A lei não está abaixo de nenhum juiz e de nenhum cidadão. Pelo contrário, a lei está acima de todos, inclusive de um juiz. Então, um juiz que rasga uma lei, ele é um marginal. Mas quando eu falo de facção, é a separação, né? Cada um cuida de uma coisa. Então, por exemplo, o Toffoli cuida só
de descondenar corruptos, de esconder corruptos, como ele fez agora com o presidente do Banco Master, né? Deu sigilo total. Pense em um sigilo, é o que ele deu ao processo do Banco Master. O que é que tem de tão grave ali que ele precisa esconder de tudo e de todos? Né? O Supremo, que é o primeiro a divulgar coisas quando interessa para eles divulgar. Por exemplo, vai mandar prender o Bolsonaro, vai mandar botar uma tornozeleira. Quem é que eles avisam primeiro? É o réu? Não. Eles avisam a Rede Globo, eles avisam a Record, a Bandeirantes. Olha, vai lá na casa do Bolsonaro que eu vou mandar a Polícia Federal ir lá daqui a pouquinho botar a tornozeleira. Então, se eles dão tanta publicidade como eles querem a Bolsonaro, a não sei quem, a fulana, a Beltrano, eles deviam dar a todos o mesmo tratamento. A justiça tinha que ser igual para todos, né? Mas, infelizmente, hoje a justiça brasileira está partidarizada, faccionada, comprometida até o pescoço, para não dizer mais, né? Porque a essa altura acho que já enterraram todos na lama. E a gente tem um Senado Federal, para não dizer totalmente corrupto, né? Porque deve ter alguns ali que são honestos, mas um Supremo Tribunal Federal que está com o rabo na lama, tem medo de peitar o Supremo, porque só o Senado Federal poderia chegar agora e dar um impeachment no Gilmar Mendes, impeachment o Toffoli, impeachment o Alexandre de Moraes e botar ali novos juízes, novos componentes, mesmo que fossem indicados pelo presidente, que é um direito dele indicar, mas sabatinados ali seriamente pelo Senado. E se o Senado vê que aquele indivíduo não tem qualidade para ir para o Supremo, se o Senado fosse um Senado de moral, um Senado de respeito, poderia barrar aquele elemento e aí dizia para o presidente, ó, indique outro, porque esse não tem qualificação técnica para ir para lá. Por exemplo, o Toffoli não é um advogado renomado, não é um jurista que conheça leis profundamente, né? E o cargo do Supremo exige notório saber jurídico, né, para a pessoa estar ali. O Toffoli, gente, ele foi reprovado em 2 concursos públicos que ele participou para ser professor na USP. Foi reprovado. Um cara que é reprovado num concurso tem condições morais para estar no Supremo Tribunal Federal. Então a gente viu que desde essa indicação ali da Dilma, do Lula lá atrás, né, do Toffoli e de outros ali, que o Supremo começou a cair, perder qualidade. E hoje a gente tem um Supremo, se fizer uma pesquisa hoje, ninguém no Brasil respeita o Supremo Tribunal Federal. De fato, né? Quando a gente vê um país como o Brasil se encontra, eu acredito que é um problema que está mais enraizado do que a gente imagina, né? Essas questões de segurança pública, corrupção e diversas outras que estão escancaradas, que todo mundo sabe, todo mundo vê. Eu acredito que não é um problema de hoje, de agora, e sim, ó, anos e anos. Eu acredito que quando a gente fica apertando no mesmo erro, fazendo ali com que essas pessoas elas se mantenham no poder por mais e mais tempo, a gente só faz atrasar de fato a nossa vida, o crescimento econômico do nosso país. O que hoje eu encaro como realidade é que 2026 é uma oportunidade, talvez, de mudança, talvez de fazermos diferente, né? O que a gente vê que não dá mais para aceitar. É um governo que entra para aliar ali ao que eles acreditam, aos deles, e o restante do país, ó, fica aí a Deus dará. Uma corrupção sem fim. E além de tudo, né, esse problema hoje que passa e essa polêmica toda em cima de Bolsonaro, filho de Bolsonaro também, que vem para movimentar ali o negócio, a gente sabe que 2026 promete, né? 2026 vem aí com tudo, ano de eleição, é um ano então ali onde a gente vai ver muita coisa. Falta a expectativa 8 será meses, que... eu acho, né? 8 meses? É. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Faltam 9 meses. 9. É uma gestação. Quem será que vem aí, então, né? Ou a direita ou a esquerda, porque a polarização não vai acabar. Exato. Ou o outro. O candidato da esquerda a gente já tem, que é Lula. Agora o candidato da direita não tem cara ainda, né? Tem muita gente se arborando. Agora precisa saber quem vai ser mesmo o candidato. Houve até uma especulação que poderia ser a esposa do Bolsonaro. Eu não acredito muito por aí, não. Eu acho que nesse momento a Michelle não entraria ali nesse jogo
escancaradamente, né? Eu acredito que vem ali sim uma pessoa forte, indicada por ele, pela direita, e Vai a ser o Flávio expectativa. O Flávio, né? Já foi confirmado o Flávio. Ele até criou um fato hoje, né, para virar notícia. E hoje a notícia que dá, o trade que dá na rede social, né, é a fala do Flávio Bolsonaro sexta-feira. Ele disse que pode renunciar a essa candidatura. Ele disse que tem um preço, né? E o preço é a liberdade de Jair Bolsonaro e a anistia, né? A segurança jurídica do Brasil. Ele disse que renuncia o cargo e aí o Centrão pode escolher um candidato. Mas se não acontecer isso, que não vai acontecer, né? Porque Alexandre de Moraes jamais vai se deixar voltar atrás, né? Olha, nem com a lei Magnífica ele voltou atrás. Então acho que ele vai pagar para ver, né? E lá na frente ele vai fazer de tudo para impedir a direita de ganhar, como ele fez com o Bolsonaro. Ele vai achar um jeito de anular as ações da direita no Brasil, seja Flávio, seja qualquer outro candidato indicado pelo Bolsonaro. Isso não tenha dúvidas. Eu estou dizendo isso hoje aqui, pode anotar aí e depois me cobrar. Durante todo o ano, seja quem for o candidato, Flávio, Michele, Tarcísio, qualquer um, a Justiça, através do Supremo Tribunal Federal e através da Justiça Eleitoral, vão achar um pelo no focinho de um gato para anular, fazer qualquer coisa aí para deixar a direita alijada do processo. Porque assim, eu estou dizendo isso aqui já tem mais de ano, gente, já tem uns 4 anos que eu venho dizendo isso aqui. Quando o Bolsonaro era presidente, tem mais de 4 anos, porque só que o Lula está aí já tem 2, né? Então eu estou dizendo isso aqui há mais de 4 anos. Lula tem, quer dizer, você fala, 3 anos de gestão agora. 3 anos já, vai fazer 4. Já, porque agora é o 4, agora 2026 termina o mandato dele. O tempo passa tão rápido, então já tem 7 anos que eu estou falando isso aqui. Sabe quando eu comecei a falar isso aqui, não sei se Toné lembra, Bolsonaro era presidente e ele foi impedido, olha só, ele era presidente, ele tinha a prerrogativa do cargo de escolher quem ele quisesse para ser chefe da Polícia Federal. E o Supremo Tribunal Federal, através de Alexandre de Moraes, não deixou ele colocar lá o chefe da Polícia Federal. Naquele momento eu falei, acabou. Se Bolsonaro aceitar isso aí, acabou para Bolsonaro. E não deu outra, Bolsonaro aceitou, né? Não escolheu o novo comandante da Polícia Federal e ali a casa caiu. E eu falei, ó, eles vão tomar gosto, agora o Supremo vai tomar gosto, porque eles impediram, o Bolsonaro aceitou, ninguém reclamou, o Supremo vai tomar o gosto pelo poder. E eu venho dizendo isso, toda decisão do Supremo eu estou dizendo, olha, eles estão tomando gostinho, daqui a pouquinho vai ter um golpe aí do Supremo e eles vão assumir a presidência do Brasil. Então, de lá para cá só cresceu esse poder do Supremo Tribunal Federal, gente. Nós chegamos ao ponto agora de um ministro anular uma lei e fazer outra. Eu nunca vi Supremo Tribunal, nem nos países tupiniquins, países de banana, como a Venezuela, nem lá, que a gente sabe que o Supremo é todo do presidente, eles não fazem lei, eles ainda mandam para o Congresso. Aqui não. O ministro do Supremo falou assim, essa lei está superada, eu vou fazer outra. E o Senado Federal engoliu caladinho, porque eles têm rabo preso. 2 ou 4 ali no máximo falaram alguma coisa, o resto engoliu calado. Por quê? Porque todos ali têm rabo preso, a maioria tem processo que pode ser levado à tona a qualquer momento, ele pode ser preso a qualquer momento. O próprio presidente do Senado, gente, do Congresso Federal, já foi ameaçado pelo Alexandre de Moraes. Olha, se você botar a anistia em pauta, eu vou mandar lhe prender, vou prender seu pai, vou prender sua mãe. Olha só que grau, que nível chegou o comprometimento moral desses caras. Eu não vou nem chamar de homem, porque homem não é assim, sabe, gente? O comportamento de homem é outro. Homem, ele não deve nada à justiça, homem, ele não é bandido, sabe? Homem, ele não rouba nada de ninguém. Então ele tem moral para falar o que quiser, seja na cara de um juiz, de um desembargador, de um ministro. Esse é homem. Agora, o que engole isso a seco é porque ele é bandido também. Então, o cara desse não pode ser chamado de homem. E ficou por isso mesmo. Então, o Supremo Tribunal Federal está tomando gosto
Aí a gente não vê ninguém falar nada, fica todo mundo calado. Aí o Gilmar Mendes se reúne lá nos bastidores com eles e fala assim, ó, tá vendo aí que eu falei? Vamos apertar mais, vamos apertar mais. Daqui a pouco eles tomam o poder. E aí escolhe um para ser presidente do Brasil e vira uma ditadura da toga, né? Porque não é Suprema Corte, não. Não. Ali é como você falou, não é notório saber. Não. Ali é ativismo político e decisões monocráticas. É o resumo da ópera. Para a gente ser simpático, porque se isso estivesse acontecendo nos Estados Unidos, teria sido já denunciado aqueles ministros como chefe de quadrilha, né? Porque ali eles formaram uma quadrilha para punir o Brasil. É como você falou, Barbosa, eles tomaram gosto. Tomaram e gosto. Eles interferem no legislativo, eles interferem. O Poder Executivo não, eles fazem o que o Poder Executivo manda. Isso é que é o real. Hoje em dia, mas na época de Bolsonaro, eles não deixavam o Bolsonaro governar. Quem dava ordem era os ministros do Porque Supremo. o Congresso Você já Nacional esqueceu? não manda em nada. Você já esqueceu das decisões do Supremo na época da Covid, na época da... Por exemplo, teve agora um caso no Rio de Janeiro que o cidadão ganhou e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou a AstraZeneca, porque o cara morreu depois de tomar, quer dizer, tomou a vacina AstraZeneca, contraiu uma doença e morreu, né? A AstraZeneca, quando o fabricante estava vendendo, ela já avisava que não se responsabilizava pelos atos colaterais. Tanto é que o presidente Bolsonaro, na época, falou, né, citou um exemplo, falou assim, já pensou se você vira um jacaré, né? Para não falar assim, já pensou se você morre? Aí ele usou essa metáfora, né? Olha, você pode virar um jacaré, pronto. Aí a Globo, né, os canais de televisão aí do Brasil, fizeram uma chacota com isso e Bolsonaro disse que todo mundo ia virar jacaré. Não, ele não falou isso. Ele apenas citou um exemplo. E não deu outra, gente. Se você fizer um levantamento, né, no mundo inteiro, o que tem de gente que morreu por trombose, insuficiência cardíaca, devido a tomar essa vacina AstraZeneca, eu mesmo fui vítima. Efeitos colaterais, né? Eu estou aqui vivo hoje, graças a Deus, em primeiro lugar, e segundo, porque eu não tomei a segunda dose. Se eu tomasse a segunda dose, já era. Eu não estava mais aqui. Então, assim, não é brincadeira isso. Mas agora fica todo mundo calado. Esses ministros, né, que obrigaram o povo a tomar essa vacina, agora deveriam ser condenados por genocídio. No mundo inteiro, não é só no Brasil, né? Outros países do mundo não obrigaram, vamos falar a verdade. A obrigatoriedade foi mais no Brasil. Eles querendo punir Bolsonaro, punir o povo brasileiro. Botaram todo mundo dentro de casa e obrigaram a todo mundo a se vacinar. Não importava que vacina fosse e qual a causa colateral que podia ter. A economia se lascando, aí diziam, o resto a gente vê depois, lembra? Horrível isso. Que o Fernando Gomes aqui, eu me lembro, saudoso Fernando Gomes, uma vez já aborrecido, chateado com a situação, o comércio, todo mundo penando, já passando dificuldades, graves dificuldades financeiras. Ele disse, vai abrir, morra quem morrer. Abriu o comércio, ficou na história, não foi, Barbosa? Morra quem morrer, haja o que hajar. Ele falou isso numa entrevista que ele deu à CNN, acho que eu estava até na casa dele no dia, estava na casa dele. A entrevista foi via internet e ele falou isso, né? E realmente repercutiu muito mal. Muito. Aliás, tudo que se falava naquela época repercutiu mal. Mas ele reabriu o comércio, ele reabriu, ele enfrentou. Ele enfrentou. E ali naquela época eu me lembro que ele entrou em contato com o governador, né? E através desse acordo ele conseguiu flexionar, porque a lei era estadual, né? Aí que eu ia perguntar a você, a lei estadual ou era federal? Era estadual, né? Não, obrigou o fechamento do comércio. A lei era estadual. Cada governador impunha aos seus cidadãos que ficassem em casa. Né? E o comércio fechado? Comércio fechado, tudo fechado. O governo estadual ainda, segundo naquela época se comentava, né, emprestou através de desembanco, emprestou dinheiro a algumas empresas, né? Mas na maioria dos casos ninguém recebeu nada. Teve gente que fechou restaurante, teve gente que fechou bar e não conseguiu reabrir mais. Salão de beleza fechou, depois não reabriu. Até igrejas, Toné, que na época era permitido, né, ter porta aberta, porque era uma válvula de escape para a pessoa ir lá orar, buscar a Deus, né? Eles queriam fechar.
queriam fechar. E não só eu me lembro que algumas igrejas, para fazer reunião, às vezes fazia de porta fechada com medo. Estabelecimentos que tinham estabelecidos, legalmente estabelecidos, os comerciantes, assim como os autônomos também, aí passaram fome. Foi um negócio muito ruim. Agora, engraçado, né? Era para todo mundo ficar em casa, mas entregador de comida, motorista de táxi, de Uber, tinha que trabalhar para atender a quem queria se movimentar. Remédio, tudo recebia em casa. Os médicos, claro, tinha que trabalhar, os enfermeiros. Então, aquilo tudo parecia uma hipocrisia, né? Porque eu acho assim, se o médico, o enfermeiro pode morrer, o farmacêutico pode morrer, o taxista pode morrer, o entregador de comida pode morrer, eu acho que todo mundo deveria correr o mesmo risco. E a gente respeitar o livre-arbítrio, né? Dado por Deus aí para todo cidadão. Barbosa, estava difícil você deter uma pandemia dessa. Foi no mundo todo. Não é o Brasil que ia ser o quê? Melhor. Ô, Toné, mas o Brasil, como o mundo todo, né? O mundo todo não. Naquela época eu soube, eu não era nascido, né? Teve a gripe espanhola, não foi? Foi. Que acometeu boa parte do mundo. Como é que se curou naquela época? Não tinha vacina para isso. Então, na época, segundo os noticiários da época, a cura veio através da vacina natural. Qual é a vacina natural? As pessoas que tiveram a doença e que não morreram, elas já estavam automaticamente sendo vacinadas, né? Elas pegavam uma imunidade através do próprio vírus da doença. Porque a doença, quando ela não mata, ela própria vacina. Porque a vacina inoculada é um vírus. É um vírus, como é que diz? A coisa primária da vacina, né? Não sei, faltou o termo aqui agora. Ele é inoculado do vírus da doença, né? E o resto é feito à base de ovo, de galinha e tal. Então a vacina é isso. A vacina não é um remédio químico. Ele tem química misturada, claro. Mas a base dele, o princípio ativo, é essa a palavra que eu queria achar. O princípio ativo é a base do próprio vírus da doença. Como o veneno da cobra é a própria vacina. Então, naquela época, a gripe espanhola foi curada dessa forma. As pessoas foram passando imunidade de uma para outra e assim foi. Claro que muita gente morreu. Mas aí, gente, a gente só que não acredita em Deus, né? Quem acredita em Deus vai saber que morre quem Deus quer que morra. E é assim que funciona. Se não fosse assim, o mundo todo teria morrido agora com essa Covid. Porque milhares de pessoas morreram, né? Milhares e milhares. Outras não, milhões não morreram. Então a gente tem que entender que a cada época na humanidade nós vamos ter pragas, nós vamos ter doenças, algumas até provocadas pelo próprio homem. Dizem, né, que essa doença, esse vírus, foi produzido no laboratório da China, na cidade chamada Wuhan. É Wuhan, né? Então, o que a gente vai dizer? Foi fabricado em laboratório, né? Pois é. Então isso sempre vai existir. Por quê? Porque os países que vivem em constante guerra, eles trabalham 24 horas por dia com armas químicas e com armas forjadas, né? Para quê? Para tentar ganhar a guerra. Por exemplo, Israel saiu de uma guerra agora. Mas é uma indústria armamentista muito forte, gigante, poderosa, gigante. Israel saiu de uma guerra agora, não foi? Ele já lançou, a semana passada, um novo sistema de defesa, que na guerra que acabou agora não foi usado esse sistema. É um sistema de defesa mais ágil do que o que ele tinha. Então, um míssil vai ser detectado agora com mais distância, com mais precisão. Mais eficiente. Mais eficiente e vai ser atacado com mais eficiência. Então, vai ser difícil alguém atacar um país agora que tem esse detector com a mesma precisão que atacava antes, né? Então, por exemplo, Israel agora já está fornecendo esse sistema para a Alemanha. A Alemanha que castigou os judeus, né, através do ironia isso do destino. É uma ironia do destino. E hoje Israel está protegendo não só a Alemanha, mas a Europa toda com esse sistema, né? A Europa que também não ajudou Israel daquela guerra. E por que isso? Porque a Rússia está ameaçando atacar a Europa. E aí os países estão preocupados em adquirir esse sistema com Israel. Então você vê que a guerra eles trabalham 24 horas, não param. E lá também eles estão no laboratório tentando fazer arma química. O que é arma química? É um produto,
é uma vacina, é um remédio que ele vai distribuir para o inimigo e vai matar os inimigos, né? E mata milhares de pessoas de uma vez só, rapidinho. É. E o Putin também sabe fazer isso. Recentemente agora, Toné, um tribunal internacional conseguiu provar. Lembra daqueles espiões que morreram depois de ingerir um alimento numa lanchonete? Ficou comprovado que foi o Putin que envenenou. Putin, gente, ele foi um dos maiores agentes da KGB. A KGB era a maior concorrente da CIA. Eles são expertos nisso. E eles infiltravam espiões no mundo inteiro. Inclusive usava países como o Brasil, que não tem histórico de guerra. Então eles mandavam os espiões para cá, aprender o português, né, aprender a cultura do Brasil, para daqui sair para outro país como brasileiro. Ele já não saía como russo, saía como brasileiro. Então ele podia entrar nos Estados Unidos facilmente, ele ia para a China, ele ia para qualquer outro lugar. E a KGB é muito expert nisso aí, né? E não vai perder para ninguém. Morrem lá, muitos prisioneiros morrem na prisão, né? Eles sabem como envenenar. Pois é, o último foi o Magnitsky, né? Que morreu envenenado e a família até hoje reclama, mas não tem jeito. Não deu em nada. É o que eles queriam fazer aqui com o Bolsonaro, né? E querem fazer ainda, né? Tá esperando passar mais um tempo, o povo esquecer que eles Mas vai ser condenado 2 vezes. Vai ser condenado à morte. Já foi condenado à morte quando levou aquela facada. Né? Mas enfim, eu acredito muito em Deus ainda. Eu acho que a justiça divina vai ser feita. Mas olha, só para lembrar aqui, Toné, para a gente falar de futebol depois, né? Os estados do Brasil que ficaram com o time na Série A e como será a Série B também, quem vai fazer a Série B do ano que vem, quais são os estados. Apenas 7 estados do Brasil vão ter time na primeira divisão. O Norte e Nordeste, o Nordeste só vai ter 2, que é Bahia e Vitória, e o Norte e Nordeste só 3, que é Bahia, Vitória e o Remo, lá do Pará. Do Pará. Então, depois de muitos anos, né? O Remo. Então daqui a pouco a gente pode falar sobre isso. E também tem um detalhe, eu queria falar, Toné, sobre essa questão, viu, Pérola, das casas de aposta. Quarta-feira, o Bahia jogou com o Sport Recife na Fonte Nova. E aí um torcedor que apostou no jogo, né, ele apostou que ia ter gol disso, daquilo, porque você pode apostar, né, vai ter gol de pênalti, não vai e tal, tudo é motivo de aposta. Aí ele estava lá filmando o jogador do Bahia, o atacante, se preparando para cobrar o pênalti. E aí no relógio dele, que é um smartwatch, né, que é chamado aí o smartwatch, que é uma réplica do celular, né? Quando você está filmando, aqui você está recebendo mensagem. Aí ele filmou o braço dele, chegou uma mensagem. O jogador estava se preparando ainda para cobrar o pênalti. Ele não estava assistindo pela internet, não. Aí mudou. Ele estava no estádio, ao vivo, filmando com o celular. Aí ele filmou o placar, tá lá marcando a hora, marcando tudo direitinho o jogador. Nisso chega uma mensagem para ele. Olha, o William José do Bahia acabou de perder o pênalti. Chegou a mensagem. O jogador não tinha nem cobrado o pênalti ainda. Gente. Faltava 1 minuto mais ou menos para o... Eu pensei que tivesse trocado. Que para ganhar a aposta trocou de quem vai fazer quem vai bater o pênalti, por exemplo, assim, do Flamengo. É o Bruno Henrique, não a Rascaeta. Aí quando o Bruno Henrique já estava lá, a aposta é essa, então troca aí e bota o outro. Não. O cara, o William José, estava se preparando para cobrar o pênalti. Estava aquele tumulto ali na área, até o juiz esperando acabar o tumulto para autorizar. E quando o juiz autorizou... Aí o cara já sabia que... Gente. O torcedor na arquibancada já sabia que o cara perdeu o pênalti. Aí eu lhe pergunto... E perdeu o meio, perdeu. 1 minuto depois o cara cobra e o goleiro defende. Quer dizer, chutou fraco, né? O goleiro defendeu. E quem escolhe Barbosa para bater o pênalti? Aí eu te pergunto. Não, aí é a decisão dos jogadores. É deles lá mesmo na hora. Primeiro assim, o técnico, ele escala antes, né? O jogador chega pro técnico e fala: professor, eu preciso ser artilheiro desse campeonato, eu quero marcar gol. Pronto, então todo pênalti que tiver ou falta fora da área... Próxima aí dá área, essa oportunidade. Quem cobra vai bater, quem cobra é o William José. Então isso já fica pré-escalado. Agora, durante o jogo, se acontece algum problema, aquele jogador saiu nervoso ali, brigou com o juiz e tal, o técnico vê, ou o capitão do time vê que ele não tem condições psicológicas, aí vai lá e fala: rapaz, ó, você não vai bater não, deixa fulano bater, eu mesmo bato.
Isso é uma questão ali de jogadores. É, mas na já, hora. Mas já fica pré-escalado quem é o batedor de pênalti oficial, né? E no Bahia é o William José. E aí, 1 minuto antes, o torcedor já sabia que ele ia perder o pênalti. Eu acho que foi um lapso da casa de apostas que se precipitou ali, apertou o botão e mandou a mensagem antes. Era para mandar depois, né? Mas eles já sabiam que o Bahia ia perder um pênalti. Então quem apostou nisso ganhou, né? Então eu acho que tem que ter uma, fraude, tem né? que ter uma Isso é investigação pesada, como está tendo de Bruno Henrique, tem que ter uma do Bahia e de William José. Porque tenho certeza que isso foi combinado, que todo mundo na casa de aposta já sabia que ele ia perder o pênalti, né? Então isso é fraude. É fraude. Isso é fraude, não é adivinhação. E é uma coisa muito grave, né? Porque casa de aposta não é adivinhação, não é cartomante, né? Se fosse assim era maravilhoso. Ó, vamos ver quem vai ganhar na Mega Sena aí. A Mega da Virada vem aí. Mas eu já tinha observado uma situação dessas. As casas de apostas, normalmente online, quando a gente assiste em casa, também chega a notificação antes. Como Segundos antes. Por exemplo, o jogo está rolando, a gente está assistindo aqui pelo telão. Estamos assistindo. Tá lá para fazer o gol. Já vai chegar antes, assim, quando ele tá chegando perto da bola, no celular chega. Sim. Sim, mas aí Normalmente tem uma diferença. Antes de acontecer o gol, já valou? Sim, já chega antes, quando a gente tá. Agora, ao vivo... Pois é, mas é isso que eu ia dizer. Você em casa, você tem um problema, porque você está assistindo via internet. Isso. Então há um delay, né? Ah, Barbosa, mas eu assisti pela Globo. A Globo não é internet. Olha, não é internet até chegar na sua casa, mas para a Globo receber o jogo hoje, a maioria já é via internet. Então tem um delay. Queira ou não, ali tem alguns segundos de delay. Mas você no estádio... Exato. Em casa é uma coisa, a gente até deixa passar. Não. Agora no estádio, você assistindo, o homem nem chegou lá, nem fez a cobrança. Faltava 1 minuto ainda, tanto que o cara continua gravando lá, e depois que ele grava, que ele mostra o amigo fala, ah, não, aí tem gato. Se esse cara perdeu o pênalti, aí tem tramóia. Quer dizer, deu tempo eles comentarem tudo, e 30 segundos ainda depois dos comentários foi que o jogador cobrou. É muito tempo, gente. É muito tempo. É muito tempo. Claro que tem trama móia aí, tem coisa errada e tem que ser investigado. Olha, quem ganhou aí mais o jogo do bicho, viu? Que você vai ali fazer uma fezinha. Mais fácil. Ali e paga na hora. O jogo do bicho, você sabia que está acabando aqui em Itabuna, São Paulo, Rio de Janeiro? Acabando? Tá. Os bicheiros, Toné, eles migraram para outros tipos de sorteios. Inclusive estão tentando agora a liberação dos cassinos, né? Mas o jogo do bicho em si faliu, porque a nova geração não sabe nem o que é jogo do bicho. Não joga. Então não dá renda mais, entendeu? Nego sonhar com um bicho e chegar lá e jogar, né? Não, o bicheiro... Sonhou com quem ontem? O bicheiro hoje ele só é ilegal, ele só é contraventor, porque ele ainda mantém caça-níqueis, né? São aquelas máquinas que circulam na periferia das grandes cidades. Mas o jogo do bicho mesmo praticamente acabou. Eles migraram para jogos assim de sorteios, de bingo, né? Tudo oficial, pagando imposto, tá tudo direitinho. E tem que destinar uma parte, um percentual para entidades filantrópicas, não é isso? E mesmo a assim, Itabuna geralmente é a PAI, né? E mesmo assim esses jogos também ultimamente não estão ganhando dinheiro, né? Não está dando resultado. Não. Né? Aqui mesmo na Bahia tinha o Axé da Sorte que quebrou, né? Faliu e saiu. Em Salvador tem um chamado Bahia da Sorte ainda, funciona. E agora aqui em Itabuna tem o Bahia do Sul, né? Bahia Sul, que é um pessoal que veio, se não me engano, do Mato Grosso, de São Paulo para aqui. Mas, enfim, o jogo do bicho mesmo, aquela tradicional, aquilo ali chegar tem a qualquer ponta de rua, tem um bicheiro, eles iam passando no meio da rua, para não fazer uma Mas aqueles cambistas já morreram, a maioria ali, né? Grande parte. Era um papelzinho, um carbono embaixo, né? Você botava ali, dava a cópia. E era um jogo de confiança, porque o jogo do bicho nunca roubou ninguém. Se você ganhava, ele pagava, né? E aqui em Itabuna hoje só tem um local que faz jogo do bicho, que é na própria sede da UBI, né? Que é a União Baiana, a União de Bicheiros de Itabuna, a UBI. Que Ronaldão faz parte, né? O vereador... Mas não é proibido no Brasil, jogo de bicho? Oi? Não é proibido no Brasil o jogo de bicho? Jogo do bicho é contravenção penal. Sim, e como é que se joga?
Jogando. Mas, Toné, Esse país é surreal. eu vou dar um exemplo. Pérola, como é que uma coisa proibida você vai e joga no meio da rua? Brasil, Toné. Eu vou dar exemplo de Itabuna. Eu não vou nem me aprofundar no Rio de Janeiro, porque lá a máfia é muito grande. Exato. É forte. É forte. Uma época eu era adolescente, né? Estava trabalhando em rádio ainda, televisão. E eu estava vindo de São Paulo. Não, eu estava vindo do Rio de Janeiro. Um avião da Varig até. E no meu lado vinha um bicheiro. E eu nem sabia, um senhor, né? Bem afeiçoado, bem arrumado. E a gente veio conversando e tal. Aí ele foi dizendo para mim o que ele fazia e tal. E ele era um dos donos mesmo pesado do jogo do bicho no Brasil. E ele estava vindo até para o Nordeste para fiscalizar aqui e tal. E do Rio eles comandavam o Brasil inteiro. E depois eu fiquei conhecendo alguns bicheiros aqui de Itabuna, né? Como o senhor Sepúlveda. Me falha o nome agora, a memória dos antigos, mas o Sepúlveda eu me lembro que ele é pai do Sérgio Sepúlveda, né? E eu fiquei amigo deles também, e falei desse senhor que eu conheci do Rio de Janeiro e tal. Eles falaram, esse é um dos chefões lá, junto com o Castor de Andrade e tal. E era um cara realmente da pesada lá do Rio de Janeiro. Da pesada que eu digo, porque ele era um dos comandantes do jogo do bicho. Mas hoje já não existe mais isso. Agora naquela época existia o tráfico de influência. O que o PCC e o Comando Vermelho fazem hoje com a justiça, o jogo do bicho fazia antigamente, Toné. Eles tinham amigos influentes na Suprema Corte, no Senado, na Câmara Federal, né? Então eles se infiltram. Por exemplo, eu vou dar o exemplo de Itabuna. Ronaldão virou vereador, aí se infiltrou aí na sociedade, conhece juízes. Mas tem uma dobradinha, desculpa aí, Barbosa, assim. 2 anos é um candidato, ou 4 anos é um, no outro descansa e bota outro para ser candidato, né? Tem esse acordo deles. Não tem mais não, porque Ronaldão quebrou Foi reeleito, isso. Ronaldão quebrou isso. Isso era um acordo entre eles aqui. Era Milton Satanás, porque Milton Satanás, como é chamado, né? Embora tenha esse apelido, Satanás, né? Lembra demônio, Milton Cerqueira. Né? O nome dele é Milton Cerqueira, ele é de Quaraci. Mas ele foi prefeito de Almadina, né? Ele tem uma fazenda em Almadina, né? E naquela região ali, Quaraci, Almadina, ele é muito conhecido, muito querido. Mas como ele conviveu muito tempo no jogo do bicho de Itabuna, né, ele se tornou vereador em Itabuna. E daí ele saiu, porque ele não queria mais ficar em Itabuna, ele queria voltar para a terra dele. E aí fizeram esse acordo, vou botar Ronaldão, mas tem outras pessoas que têm interesse. Sim, aí vocês vão revezando. Esse foi o acordo deles. E aí o Milton foi embora, o Ronaldão ganhou. E continuou, né? Tá até hoje, acho que é o 3º mandato dele. Bileco é bicho? Bruno Bileco filho de Bileco, uma pessoa muito conhecida, né? Mas é ligado ao bicho também, né? Bileco? Eles não são donos, é diferente, né? O Milton Satanás chegou a ser sócio do jogo do bicho. Aqui em Itabuna tinham 3 donos majoritários, né? O seu Silvio Sepúlveda, que era o principal, pai do Sérgio, era o que tinha mais dinheiro investido no jogo do bicho. Tinha um outro ali, rapaz, que foi até meu cliente quando eu tinha agência de publicidade. Ele tinha uma loja de material de construção ali bem perto do Jardim do Ó, ele era sócio, né? Mas Alcântara, Ronaldão, essa turma, eles trabalham para o jogo do bicho. Trabalham para o jogo do bicho. E olha, Tânia, eles movimentavam muito dinheiro aqui em Itabuna. Eu morava num apartamento ali na Rui Barbosa, no 11º andar. E o meu apartamento, eu tinha a visão 360 graus da cidade, que era um só no andar inteiro. Então eu via tudo. E eu ficava olhando a cidade toda ali. E, sem querer, um dia eu chego na janela que eu tinha um escritório no apartamento, né? Eu peguei um quarto, fiz um escritório. E eu cheguei na janela e eu vi um pessoal assim, rapaz, contando dinheiro, aquelas caixas de dinheiro, mas era muito dinheiro. Era no fundo daquele prédio ali da Duque de Caxias. Benjamin Andrade? Não, o prédio do jogo do bicho. Era ali na Quintino Bocaiúva ali? Ele é ali na Duque de Caxias com fundo para Rui Barbosa. E eu morava no prédio alto, então eu via tudo, né? E eu ficava impressionado a quantidade de dinheiro aquele pessoal contando ali numa varanda, né, e tal. Então, assim, hoje já não é mais assim, né? Os cambistas já foram embora, alguns morreram, né? Então, o jogo do bicho já não ganha esse dinheiro todo. Também não fizeram mais divulgação, não investiram nisso, né? E agora estão investindo em outras modalidades. Agora, o problema é esse, você infiltra esse pessoal na sociedade. Aí ele vira amigo do prefeito, amigo do juiz, amigo do padre, do pastor, amigo de... Entendeu? E aí ele influencia.
E o jogo do bicho, mesmo sendo contravenção, vira amiguinho da sociedade, entendeu? Por exemplo, Silvio Sepúlveda, por ser um homem muito rico, ele foi muito paparicado, muito bajulado em Itabuna por todos. Mesmo na época do Coronel do Cacau. Ele foi vereador? Foi. Eu cheguei aqui na década de 80, eu tinha 14 anos. Para namorar uma menina, o pai dela mandava investigar a minha vida, para ver quem eu era, se o meu pai era fazendeiro, se não era, quem era, senão ele não deixava namorar. E assim mesmo, naquela época, desses coronéis, né, o Silvio Sepúlveda era um homem muito respeitado. Por quê? Porque tinha dinheiro. Então o dinheiro, infelizmente, aqui no Brasil, é quem dá as cartas. Se o cara tem dinheiro, ele é respeitado. Se ele mora no melhor condomínio da cidade, ele é respeitado. Não importa se ele é um chefe de uma facção criminosa, se ele é traficante, né? E tá assim em geral. Agora mesmo, semana passada, em São Paulo, caiu um bandido aí perigoso, que morava no melhor condomínio particular de São Paulo. A casa dele de luxo. A casa dele custou 20 milhões. E o cara era traficante pesado. Foram presos 200 carros. Então, é isso que está acontecendo na sociedade do Brasil. O dinheiro é que manda. Aí esse cara vai preso, ninguém fala mal, porque tem dinheiro. Aí depois ele sai da cadeia, volta a conviver no mesmo condomínio, joga tênis com os vizinhos, né? Ali do condomínio tem juiz, tem desembargador, porque nesse condomínio... Tem banqueiros. Tem banqueiro, tem gente de grande da imprensa, tem tudo, né? É assim que funciona. Infelizmente é o dinheiro que manda, é o dinheiro que dá as cartas. E é muito dinheiro. É, muito dinheiro. Bom, Pérola, a bola está com você. Pronto, olha, eu quero falar também hoje sobre a nova CNH. Polemizou aí nas redes sociais sobre a autoescola, as novas normas, porque agora não é obrigatório e tem algumas mudanças. Então a nova CNH agora vem aí sem autoescola, com novas regras que começam a valer ainda nesta semana. O governo prevê, então, uma renovação automática para bom condutor. O ministro dos Transportes, o Renan Filho, ele, então, afirmou que vem aí novas regras. Entre as alterações estão, então, o fim da exigência de aulas obrigatórias em autoescola e renovação automática, gratuita também, do documento para os motoristas que são classificados, então, como bons condutores. O governo irá lançar também o aplicativo CNH do Brasil, que é uma nova versão atualizada do que já existe, a Carteira Digital de Trânsito, CDT, terça-feira. Na cerimônia, então, que acontecerá no Palácio do Planalto. Após a cerimônia, a expectativa é que novas normas sejam publicadas. A edição do Diário Extra vai vir aí, então, com mudanças que passam a valer imediatamente, ou seja, entrou no Diário Oficial, passa a valer imediato. Essas mudanças têm trazido aí diversos comentários, há quem tenha apoiado, há quem não tenha gostado tanto. As autoescolas passam por esse processo também, perda ali de cliente. Eu acredito que nesse momento vai quebrar meio mundo de vai haver esse problema aí, né, Toné? Há quem já esteja indignado com a situação e com certeza, por outro lado, a gente sabe que vai justamente trazer ali um problemão para o Brasil. Desculpe, mas eu defendo a autoescola ainda. Porque a autoescola realmente é a base, você tem regras, tudo, normas que você não conhece. Aí, por exemplo, vamos falar no núcleo familiar. O pai ensina o filho, a filha a dirigir, não precisa de autoescola. Aí ficou fácil, né? Não é bem assim. Exato. Ó, dentre as novas regras estão aí o conteúdo teórico que vai estar disponível no aplicativo do governo de graça. Não será mais exigido, então, carga horária mínima. Aulas com tutores de autoescola deixam de ser obrigatórias. As aulas práticas caem também de 20 para 2 horas, no mínimo, com o instrutor ou em autoescola. As provas práticas continuam sendo presenciais, assim como o exame médico e também a coleta biométrica. Quem reprovar na primeira avaliação pode fazer o segundo teste de graça. Não haverá, então, mais prazo para a conclusão do processo de habilitação, que hoje é de 1 ano.
Então, passa por esse novo processo. O aluno também pode usar um carro particular ou optar por aulas com um instrutor autônomo, que seja então credenciado pelo Detran. Então, essas são as novas regras. Também sobre o custo, as pessoas têm perguntado para tentar entender como é que fica ali. O custo, então, da CNH foi afirmado pelo ministro que o governo busca baratear a carteira de motorista para a população, digitalizando e também modernizando o sistema. Essa é uma mudança de cultura da sociedade com o fim da obrigatoriedade. Era de uma reserva de mercado e a autoescola podava inovação. Não haverá desemprego, o instrutor terá a oportunidade de ser instrutor autônomo também. Vai valorizar a profissão, disse então aí o ministro dos Transportes, o Renan Filho. Eu acredito, Tona, que nesse momento ainda é muito cedo para a gente falar de que essas obrigatoriedades serão tão benéficas assim. Claro que com o barateamento, outras pessoas que não teriam acesso ou que seria muito difícil conquistar a CNH terão ali esse suporte e com certeza conseguirão ali a sua carteira de motorista, a sua habilitação. Por outro lado, essas aulas ali com a carga horária menor e também com esses professores autônomos pode acontecer. Você tem um profissional do lado. Eu aprendi a dirigir na autoescola. Eu agradeço, era um senhor. O nome dele era professor Sinfrônio. Me ensinou a dirigir. Agradeço. Eu aprendi, inclusive, regras, normas de trânsito. Que às vezes o pai não vai passar para o filho, porque não tem tempo. Vamos aqui dia de domingo sair um pouquinho, vou lhe ensinar aqui é o freio, aqui é o acelerador, aqui é a embreagem, papapá, aqui é a seta, direita, esquerda, que dá ré. Mas não é assim. Tem regras. E você precisa de um profissional para lhe expor essas regras. Para perguntar a parte teórica. E o professor me passou muitas coisas que eu não sabia de regras de trânsito, que tem do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito. É importante ter o professor. Eu acho, na minha opinião, eu acho que devia continuar, a figura do professor é importante. Outra coisa que eu falei aqui sexta-feira, hoje também tem outro detalhe, a maioria dos carros sai de fábrica, né? Até os carros mais populares, automáticos. Então, como é que você vai ensinar uma pessoa dirigindo um carro automático? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Os carros são mais modernos hoje, né? São mais modernos, entendeu? E você aprender no automático, e depois, você pega um manual, você não vai saber dirigir. É muito diferente. Então, eu acho que a autoescola é fundamental. O que é que eu acho que deveria ser feito, né? O governo bancar aí algumas autoescolas, como tem aqui em Itabuna, né, do município, para aquelas pessoas que comprovarem que realmente não têm dinheiro para pagar. Seja com atestado de pobreza ou declaração de renda. A minha renda é essa. O governo podia até estipular. Quem ganha até 2 salários mínimos não vai pagar autoescola. Pronto. Fazia autoescola, bancava ali, subsidiava, né, para os municípios. Cada município ia ter uma autoescola gratuita, porque nós pagamos impostos para isso, né? Agora, quem tem condição paga. O que, na minha opinião, deveria acontecer também com as faculdades. O governo Lula fala aí direto, fica bradando aí, tem que todo mundo estudar, eu quero todo mundo na faculdade. Bacana. Mas não bancando indiscriminadamente. Por exemplo, a UESC tem mais filhinho de papai do que realmente precisa. Que é a universidade pública. Pois é. Então, o que é que tinha que ser feito? Universidade pública, o cara provou que não pode pagar, tinha prioridade. Não tinha que ter cota, tinha que ser prioridade para todo mundo. Seja preto, louro, foi pobre, não pode pagar uma particular, estuda na faculdade pública. Aí reservar, fazer a cota invertida. Uma cota para quem pode pagar. Como é que funciona essa cota? O cara vai pagar uma mensalidade. Ele pode pagar, ele quer estudar na UESC, tem 50 vagas para ele. Esse vai pagar. Entendeu? Eu acho que tinha que funcionar dessa forma. E outra prioridade seria não respeitando o Enem, mas separando. Quem é de Itabuna que fez Enem e passou, ele vai estudar obrigatoriamente na sua cidade. Ele não vai para Minas, ele não vai para outro lugar, porque às vezes a família também não tem condições. Então a prioridade seria a Universidade Federal daqui de Itabuna e a UESC. Priorizava as pessoas da região. E o que acontece? Medicina. Tem 50 pessoas estudando medicina na UESC. Essa turma formou,
de 50 ficam 2 aqui, o resto vai tudo embora, porque eles não são daqui, são de Minas, são do Pará, são de outros lugares. Dificilmente fica aqui. A exceção é quando é uma mulher ou um homem que casa com uma pessoa aqui de Itabuna ou de Ilhéus, acaba vindo morar aqui, optar morar aqui. Mas é raro, isso é um caso em 50, né? Eu estou colocando 50 porque é uma turma. Então, né, eu não sei quantas turmas tem na UESC, mas eu estou colocando assim porque também às vezes começa 50 e termina 30, né? Muita gente vai parando pelo meio do caminho e tal. Isso é evasão que é natural, né? É, natural. Então eu acho que tinha que ter essa correção de justiça para cada cidade, para cada município. A gente ia ter aqui mais médicos, ia priorizar o pobre realmente que não pode pagar uma faculdade. Gente, uma faculdade de medicina hoje custa a cada semestre 75, 78 mil reais. Porque é 12 mil a mensalidade, mais algumas taxas, e você não pode pagar mês a mês. A universidade, com medo de ter calote, ela exige que você pague 6 meses adiantado. Então é 78 mil reais que você tem que pagar ali adiantado a faculdade, para poder cursar o curso de medicina. E não é todo mundo que tem 78 mil, 80 mil para entregar na mão de uma faculdade antes que você estude. Não é depois, não é antes. E assim a cada 6 meses. Passa muito rápido, né? Agora, voltando a esse negócio de autoescola, eu vou lembrar. Porque essa parte teórica é importante. Eu aprendi, claro que você aprende muita coisa, na prática, é você dirigindo, você Sim. mesmo, né? O professor não tem ninguém do lado, sozinho a adrenalina sobe, quando você aprendeu. Agora você vai só. Me jogaram na cinquentenário, aí eu ficava louca. É complicado, tudo bem, mas você vai, você tá na chuva para se molhar. Agora tem regras básicas, entendeu, Pérola? Você tem que ver que isso não é ninguém que vai te ensinar, o vizinho, o primo, o tio, o pai, o irmão mais velho que vai te ensinar. Você chega numa estrada, sabe o que é aclive, sabe o que é declive, sabe o que é faixa dupla, não é ultrapasse, essas coisas, essa sinalização, tem que ter uma pessoa do lado para lhe informar o que é. Você não vai aprender do nada. Claro que você vai. Na prática você vai saber, ó, aqui dobra a direita, direita livre, aqui não pode, não sei o quê, não estaciona aqui. Aquelas placas, tanto a sinalização vertical como horizontal, você precisa de uma pessoa do lado, de um tutor para lhe ensinar, para lhe explicar o que significam aquelas placas. Eu lembro quando eu vou fazer o teste para tirar a carteira, a primeira vez, era tanta coisa, tem um teste psicológico, tem isso, tem aquilo, tem a teste de sinalização. O que é isso, o que é aquilo, o que esse sinal representa o quê, aquele ali representa aquilo lá é o quê. Isso tudo, sinal verde, sinal amarelo, sinal vermelho, tudo isso você aprende, tem que ser na teoria. Isso que eu acho a importância da autoescola. Eu falei sexta-feira aqui, viu, Toné? Com a autoescola, fazendo 20 horas de aula teórica e 20 horas de aula prática, tem muita gente, motociclista principalmente, fazendo bobagem. Não sabe o que é ultrapassar da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda você tem que dar o sinal, tudo. Não sabe o que é ter a Pergunta a eles preferência. se sabe o que é quando tá a faixa dupla na estrada que você não pode ultrapassar. Você sabe o que é? Não sabe. Imagina sem autoescola. Sem autoescola. Eu vou lhe dizer, eu sou contra. É uma opinião pessoal, pode ser, mas eu acho que a autoescola é importante. Você tem que ter um professor. Olha, um outro assunto que eu também quero abordar hoje com vocês é uma matéria muito triste, mas é uma matéria que traz um alerta. O caso Benício, um erro médico que levou à morte de uma criança. Foi uma fatalidade muito grande, eu acredito que vocês podem ter ouvido falar desse caso. O menino que estava, então, em atendimento médico, a mãe fala sobre a adrenalina que ele já tomava para o caso do procedimento médico que seria feito. Ele tinha laringite e passou ali 14 horas internado, depois de ter sido então medicado com dose de adrenalina na veia. A adrenalina, ela deveria ser então medicada da forma como a mãe falou com a médica. Olha, o meu É filho, inalação, né? ele inala a adrenalina. A médica escutou o que a mãe estava falando, no entanto, ela colocou na receita intravenosa. Intravenosa. Ou seja, que fosse aplicado na veia, através ali do processo todo, né, da injeção.
Foi um caso muito triste, o menino ficou agonizando, a médica tenta ali contato com outros superiores, né, os médicos que ficavam acima dela, ela fala de fato que foi um erro médico, que ela prescreveu, no primeiro momento, ela fala que ela prescreveu inalação e que a equipe de enfermagem fez a dosagem errada. A técnica de enfermagem, ela tirou dela da seringa, da reta, não querendo saber. Sim. A médica, eu segui a prescrição do médico. Exato. Porque acima da Só que técnica a de enfermagem médica... tem um superior, e é o médico que assina. Exato. Ó, Só que a médica vai fazer, também... o procedimento vai ser dessa forma. Então ela seguiu o que a médica prescreveu. Porém, a médica mandou por mensagem WhatsApp para o médico superior a ela, acredito que um coordenador do hospital, ou alguém que ela tivesse Essa técnica de enfermagem só tinha 6 meses, gente. Sim, mas a médica, bora falar primeiro da médica. A médica mandou mensagem no WhatsApp falando que ela teria prescrito a medicação via inalação e que a equipe de enfermagem teria feito via intravenosa, na veia, a dosagem na veia. Só que não foi isso que aconteceu. Depois ela volta e corrige através da mensagem. Ela não fala, olha, eu errei, não. Ela fala, eu prescrevi errado. Ela deixa claro que a prescrição agora foi ela embaixo. Depois de ver o menino agonizando. O menino estava pálido, de fato, em momentos finais ali da vida. E ela diz ao médico, manda até foto da criança, os pezinhos bem brancos. A criança entrou conversando, andando, saiu morta. Para os pais isso é terrível. E os pais contam, principalmente o pai, que é quem teve mais força para dar entrevista, que o menino dizia que o coração estava queimando, que ele sentia queimar, que estava queimando, ardendo, e que ele não estava conseguindo. Esse momento, gente, não estava conseguindo respirar. Que ele não conseguia respirar. Essa imagem que passa na tela para vocês é o quarto leito onde a criança está. A gente vê ali, olha, um profissional de saúde deitado, rente então a maca da criança, como se estivesse de fato muito triste com a situação. É uma tristeza quando a gente vê um caso como esse. Eu acredito que a médica, por ter prescrito, Toné, essa dosagem errada, adrenalina via intravenosa, foi um erro gravíssimo que custou uma vida que tinha tudo pela frente, que deixa agora os pais chorando, em estado de choque, porque parece que é uma dor que nunca sara, que nunca cura, né? Você perder um filho, você perder quem você ama, você saber que foi um erro de alguém e custou a vida, custou muito caro. A médica foi levada para a delegacia, a enfermeira também, a técnica de enfermagem, na verdade. Ela já disse logo, durante uma entrevista, que ela não tinha nada a ver com isso. Deixou bem claro nas palavras dela de que foi a médica quem tinha prescrito e transparecia uma calma sobrenatural que, independente do erro ter sido da médica, dela, meu, seu, se trata de uma vida, se trata de um ser humano, o filho de alguém que foi amado, que a mãe passou pelo processo biológico de gestação, sonhou em conhecer, que criou, deu todo o amor e levou para o hospital acreditando que ali seria um lugar de suporte e principalmente de cuidado com seu filho. E aconteceu uma situação como essa. Eu acredito, Toné, que existem os dois lados. É como a gente fala, 2 pesos, 2 medidas. A técnica de enfermagem, ela tem uma atitude errada, com certeza, em não duvidar do que estava escrito ali. Não, e também tinha que ouvir a família, a mãe e o pai, que estavam lá. Não, que a mãe ainda falou, não, meu filho já esteve aqui outras vezes, e o procedimento era por inalação dessa adrenalina, e não na veia, não era por negócio intravenosa. Ela falou, aí deram na intravenosa a criança, e a dosagem também. A própria técnica de enfermagem, dizer que ela não tem culpa 100%, tudo bem, mas ela podia ter questionado, doutora, a pessoal da família aqui, a mãe, está dizendo que não é assim, porque o procedimento sempre foi feito aqui, é dessa forma. E aí a dosagem, tinha que ser uma dosagem pequena, deram uma dosagem maior, a criança não resistiu. E mesmo se fosse menor, né, o risco era muito grande, porque ele era muito pequenininho, era uma criança. E não era, o procedimento não era esse. Se o anterior estava dando certo, eles levaram, ele tinha que continuar fazendo dessa forma, por inalação. A adrenalina intravenosa, ela tem uma capacidade muito rápida no fluxo sanguíneo.
os casos ali de uma cirurgia, por exemplo, e essa dose for aplicada intravenosa, um caso mesmo que eu vi nas redes sociais, eu estava pesquisando, Toné, um médico foi aplicar, um anestesista, foi aplicar a adrenalina, né, a anestesia, através aqui do septo. Quando ele aplicou... Septo nasal? Acabou que... Mas era um procedimento normal, comum ali para aquele Era procedimento momento. que estético? Não, cirúrgico. Não sei se estético, cirúrgico. Ele aplicou essa adrenalina, né, na anestesia, e o que aconteceu? A adrenalina, ela desceu. Ao invés de ficar concentrada na região que ficaria ali para adormecer, ou talvez, não sei, medicar aquela pessoa, ela desceu. A sedação, né? Ela desceu, Toné. Então, quando ela entrou na corrente sanguínea, ao invés de aquela corrente sanguínea manter o fluxo normal, acaba como se o seu sangue, gente, não é numa hemorragia que causa internamente, mas é uma dose tão alta que o fluxo fica assim, Toné, parecendo que tá tudo descontrolado ali por dentro. Então, a pressão vai nas alturas, aumenta. O paciente que nunca teve problema com hipertensão se torna um paciente hipertenso. A dose está muito alta, a pessoa passa a delirar. Talvez algumas cheguem até a convulsionar, porque a pressão está muito alta, os neurônios entram ali em falência. Pode acontecer a falência múltipla de órgãos em minutos, então tem que fazer a reversão imediata. Consegue fazer a reversão? Sim, mas tem que ser muito rápido. Então tem que fazer ali a desfibrilação, para a pessoa realmente não ter parada cardíaca. A criança teve muitas paradas cardíacas. Se eu não me engano, esse menino passou mais de 5 paradas cardíacas. Ele sofreu muito até morrer. Então é uma tristeza. Eu acredito que a técnica de enfermagem, ela também tem uma culpa nisso, ela também tem um erro. Porque se eu vejo, Toné, você errando, e eu sei que vai custar a vida de alguém, ou que pode ser realmente ali sequelas para uma vida inteira, e eu não questionar, não chegou, Toné, talvez, será que não é por aqui, Toné, será que tá certo? Ou perguntar a outra pessoa, tentar me informar antes de aplicar, você está mostrando até porque que aquela vida o não tempo vale dela, nada. como técnica, 6 meses de experiência. Toné, terrível. mesmo assim, mas é uma vida, pode ser um dia. Esse hospital tem que ser responsabilizado. Já que a técnica de enfermagem era muito nova ali naquele ambiente de não hospital. tinha toda a experiência. Não tinha experiência. O hospital que tem que ser punido. Como é que Tem que coloca ser uma pessoa responsabilizado. então desse jeito? Mas ela não tinha culpa, sim. E o filho dessa mãe que A chora? culpa direta não tinha, mas indireta tem. E a mãe que chora? Vai dar uma desculpa dessa? Porque eu não aceitaria. Jamais perder o meu filho pelo erro de alguém. Pessoas erram, nós somos seres humanos, a gente está apto realmente a erros. Mas a partir do momento em que você trabalha com vida, seja dentro da área de saúde ou na segurança pública, você assume um risco. E esse risco, ele chega lá no juramento, no último dia da faculdade, quando você pega o diploma, seja no curso de técnico de enfermagem, de médico, de enfermeiro, biomédico, seja o curso que for, você assume o risco da vida do outro e assume a responsabilidade. Então, o que aconteceu com esse menino traz um alerta pra gente. Dos profissionais que a gente coloca a nossa vida na mão. É uma equipe que talvez estivesse ali num dia, não sei, ou sem vontade de trabalhar, ou talvez até mesmo a técnica de enfermagem com medo de falar para a médica que talvez aquela forma ela, né? estivesse errada, porque existe também isso. Hoje em dia as pessoas só respeitam mais o médico, a figura do médico, o doutor, que é chamado de doutor, o técnico, o enfermeiro, tem aquela coisa, né, de não é superior, não é tão quanto o médico. Existe esse preconceito, existe esse desrespeito e a gente sabe disso. Então pode sim ser que também a técnica de enfermagem pode ter levado para esse lado, de que a médica prescreveu, não sei não isso aqui, viu? Mas tá aqui, eu vou aplicar. Mas não é assim, tá aqui, eu vou aplicar porque eu tô com medo de A, de B e de C. Você tem que honrar o que você escolheu. Você tem que honrar aquela vida. E o que aconteceu com o Benício foi a fatalidade, é uma 7 anos, tristeza. né, o garoto? Pequenininho, bonitinho, meu Deus. Uma vida inteira pela frente, com sonhos.
estudando. Agora chegaria o Natal para passar ali com a família, ver o Papai Noel, pedir o presente. Que era o aniversário dele, né? No mês de dezembro. Uma tristeza sem fim, Toné. Até quando isso? Agora, psicologicamente falando, esses pais estão arrasados, né? Com certeza. Ele é filho único, né? Quando você perde um filho, eu acredito que seja... Eu não tenho filho, mas eu acredito que seja uma dor. É como se um pedaço seu... É um pedaço de você, uma parte. Você enterrasse ele junto. Eu tive uma experiência dessa na minha família. Minha mãe perdeu uma filhinha, minha irmã. E assim, Toné, é uma dor que, como irmã, você vê aquilo ali sair. Também foi por um erro médico. Foi também por um erro médico. Então eu sei muito bem o quanto você confia naquela figura que cuida, ou que pelo menos você acredita que vai cuidar, e simplesmente escapa tudo ali pelas mãos, né? Foi um erro médico durante a gestação. Ela estava com o cordão umbilical enrolado no pescoço. Já dava pra ver que ela estava bem gordinha. Bem gordinha, bem gordinha. 4 quilos. Bem cheinha. E aí minha mãe falava, olha, doutor, eu estou sentindo... E era um médico particular. Inclusive bem conhecido aqui na cidade, renomado. Foi indicado por várias pessoas. Obstetra. E falava, doutor, eu estou sentindo muito incômodo. Será que a gente não pode fazer o parto antes? Logo fechou ali os 8 meses, chegando nos 9, a gente não dá não, bora esperar, bora esperar, bora esperar. Minha mãe sentia muito, muito desconforto, porque a bebê já estava bem cheinha, e como o cordão estava prejudicando, ela rodava muito na barriga, minha mãe ficava muito preocupada. Acabou que, em uma segunda-feira, Tonezinha, o cordão deu um nó. Minha mãe é da área de saúde também, ela percebeu que não estava mexendo, não estava sentindo os sinais vitais da bebezinha na barriga. Decide fazer a ultrassom. Quando chega na ultrassom, com esse bendito desse médico, descobre que estava morta já há um dia. Então, assim, vem todo aquele sofrimento de não poder fazer um parto cesáreo, porque corre o risco de infecção e de morrer as duas. E o parto normal, que já é difícil, muito doloroso para a mulher. Quando a criança está viva, imagina agora com a criança morta. Você tem que fazer um parto de uma criança morta. E aí as contrações e tudo, como é que fica? Não, fez a ultrassom, estava morta. Já há um dia, já há uma noite, na verdade. Ela fez a ultrassom de manhã, a bebê já estava morta desde a noite, né? Finalzinho do dia ela parou de sentir o coração, mexer e tudo. Então, teve que expulsar aquele feto, aquela criança que já tinha nome, através quarto de pronto. Medicação, né? Através de medicação, uma dor horrível, correndo risco de vida, porque o feto, quando ele está vivo, a criança, ela tem ali a passagem e ela mesma consegue sair dali, né? Através das contrações e a força da mãe. Agora, quando não se tem vida, Toné, aí é um esforço. É a mãe sozinha que tem que fazer o trabalho duplo. É um esforço, é uma dor. E uma dor dupla. Porque a dor psicológica de você saber que aquela criança que vai nascer de você não vai ter vida, não vai chorar, você não vai levar para casa, você tem que deixar no cemitério, é pior ainda. Então, a gente sabe muito bem que erros acontecem. Mas quando você trabalha com são vidas... recorrentes aqui no Brasil muito, viu? Quando você trabalha com vidas, você assume uma responsabilidade. E é a sua vida que interessa. A do outro também interessa. As pessoas, elas têm uma mania egoísta de pensar, né, Toné? Que o mundo vai girar em torno delas, né? Porque é o médico, porque é isso, porque é aquilo, que faz, acontece. Pérola, quando você vai no procedimento, você, veja bem, é um negócio muito doido isso, de anestesia. Quando você entra naquela sala ali de cirurgia, acabou. Ali, em primeiro lugar lá em cima, e em segundo, quem está ali com você. A parte, inclusive, da anestesia, que é uma parte importantíssima, super delicada, que é a anestesia, a sedação para fazer essa cirurgia. Isso é muito importante. Ali você entregou para Deus. Você não sabe se vai sair dali, porque você fica inconsciente. Exato. Primeiro você toma a injeção para ficar sedado, assim, depois que tem a anestesia, aquela inalação, aquele processo todo. Você, quando acorda, você já está em outro mundo. Quem sabe, né? Mas você entrega para Deus. Em primeiro lugar lá, e segundo, o médico. É ali a sua confiança é plena. É em Deus, e no médico, naquela equipe que está cercando você. E mais ninguém. Acabou. Se você vai sair dali vivo ou não.
muita confiança, né? A medicina, Tonela, exerce um Mas poder é muito bonito, grande. mas é uma confiança que eu falo assim, eu acredito muito no conhecimento científico, eu acredito muito nos médicos. Claro, em primeiro lugar Deus, mas em segundo os médicos. E o advogado para tirar a gente da cadeia, tá certo? Mas o médico, ele tem uma importância fundamental, né? É quem cuida e... Da vida. Porém, Toné, já tivemos... Da vida e da morte também. Já tivemos médicos melhores, tá? Tivemos médicos já muito responsáveis, que de fato amavam a profissão e davam tudo de si para salvar uma vida, para resolver aquele problema. Hoje em dia a gente vê médicos que estão formando aí nessa geração de agora e que hoje até pesquisa ali a medicação. Não que eu ache errado, tá? Não sou contra. É melhor você pesquisar, dar uma olhada, se certificar do que tá passando a medicação errada. Mas eu vejo muitas pessoas, Torné, formando por formar. E esse é o maior problema no Brasil. Daqui a pouco vai fazer medicina EAD. Já pensou, Torné? Já imaginou? Deus me livre. Tô fora, tá? Aí a gente corre de hospital, a gente se medica em casa. Vamos fazer o pessoal lá, ó, no antepassado, lá na Idade Média, e aí fica tudo certo, todo mundo bem. O que você trouxe mais pra gente? Eu vou falar sobre a questão de feminicídio, né? Esse absurdo que aconteceu em São Paulo. Dessa moça que foi arrastada por um ex-namorado, um carro, arrastada mais de 1 quilômetro. Teve as 2 pernas amputadas. Fiquei chocada de ver que a mãe dela disse assim, quando ela sair daí, eu vou ser as pernas dela. Eu tenho vontade de chorar quando eu muito emocionado eu fiquei. Uma mãe falar isso, claro que é uma mãe, né? Mas eu imagino assim, ela teve várias fraturas. Além de perder as pernas, ela teve várias fraturas. Ele foi de uma brutalidade, de uma monstruosidade. Eu não sei que esse homem... Onde é que esse rapaz estava com a cabeça? Ele arrastou a moça, o povo gritando. Ele parava, dava ré e ela embaixo do carro. Gente, isso não existe. Não existe. É um absurdo. Como é que no Brasil ainda se permite uma coisa dessa? Aí vai, não sei se ele continua preso, se ele se apresentou, como foi. Não pegaram ele. Foram atrás dele, seguiram o carro, ele normal. Não, eu nem conhecia ela. Não conhecia. Conhecia, ele teve um relacionamento com ela, terminou. E ele via saindo de uma festa e viu ela com outra pessoa, com outro homem. Ele se desesperou e foi em cima e atropelou a moça. Perdeu as 2 pernas. Agora imagina, quando essa moça, ela está entubada, está na UTI. Quando ela sair, Deus é grande, quando ela sair da UTI, ela procurar as pernas dela, isso é um negócio muito doido. Aí isso aí sai só pena de morte. Essa PL que tem aí, da segurança pública, é uma confusão. Tem que ser assim, tem que reduzir pena, tem que aumentar as penas. Não adianta aumentar a pena, zorra nenhuma. Porque o Brasil tem leis, mas essas leis não são cumpridas, não adianta. A polícia prende, a justiça solta. Só tal de audiência de custódia. Aí agora querem a penalidade mais forte que tem. Eles estão pedindo uma penalidade de prisão perpétua. Prisão perpétua? Não, me desculpe. Tem alguma coisa errada. Quer dizer que a vítima, o Estado, em primeiro lugar, que é o Estado, que vai pagar esse vagabundo, a esse criminoso, vai pagar com o dinheiro do próprio contribuinte, do dinheiro da própria vítima, vai pagar para esse vagabundo ficar lá anos e anos até morrer. Você pagando? Não, tá alguma coisa errada. Na minha cabeça não entra. Tinha que ser pena de morte. Você fez, você confessou, todo mundo viu, tem testemunha, tudo, e não pode demorar muito, não. É porque o mal do Brasil é isso aí. Tem mata uma pessoa, o criminoso, 3, 4, 5, 10 anos depois, o criminoso vai a julgamento, a testemunha, a maioria já morreu, ninguém nem lembra de nada. Acabou, não é assim. Eu acho que no máximo um ano, acabou, vai logo a julgamento. Pra lembrar ainda, enquanto tá novo, tá recente, o fato ainda tá fresco, você tem lembranças do que aconteceu, você pode ir lá e falar, não, eu vi, foi esse cara aí, ele tava com a roupa tal, no carro tal. Porque passados 5, 10 anos, ninguém lembra mais. Agora, é prisão perpétua?
Quer dizer, vão ter que se construir mais prisões para colocar esses bandidos, o Estado bancando com o nosso dinheiro. Não. Tem alguma coisa errada. Quer dizer que os pais dessa menina perdeu as pernas, quem sabe ainda está em estado grave, estado crítico, ainda está no hospital, ainda está internada, vai pagar para esse bandido que causou essa destruição? Não entra na minha cabeça, não, isso, Pérola. Tem alguma coisa de errado aí. Isso é lei? Isso é uma legislação penal adequada, correta? Para mim, não. Olha, esse episódio aconteceu em São Paulo, na Marginal Tietê. A Tainara, de 31 anos, foi arrastada por mais de 1 quilômetro pelo Douglas, de 26 anos. O Douglas Alves da Silva. Vai dar nome, então, né? A gente tem que dar nome para esse... Sozinho não, carro em cima da moça. Exatamente. A Tainara foi arrastada aí por cerca de 1 quilômetro na Marginal. Ela passou por um processo muito doloroso. Eu acredito que perdeu muita pele. Eu acredito não, foi o que os médicos falaram. Ela perdeu as pernas, né? Ela, por conta da pele, ficou destruído, arrastada, machucada. Eu acredito, Toné, que a violência no Brasil tem piorado ano após ano. São tantas mulheres morrendo das formas mais brutais que existem. Olha o que aconteceu com essa moça. Uma moça jovem, cheia de vida, com família, trabalhadora, foi arrastada. Além de tudo, é importante a gente ressaltar que o Douglas, ele arrastou a Tainara, mudou de faixa e ainda realizou ultrapassagens. Ou seja, foi pior do que eu e você estava imaginando. Esse foi um episódio brutal, grotesco. Até quando? Até quando as mulheres estarão morrendo, Toné? Aí fala hoje, não, esse negócio de violência não, é mimimi. Maria da Penha, mimimi. Maria da Penha, mimimi? A gente vê que a lei, infelizmente, ela ainda não é como deveria ser. Um caso como esse, essa mulher vai levar isso pro resto da vida dela. Ela agora vai ficar incapaz, impossibilitada de trabalhar, porque ela foi violentada. Isso aí é tentativa de homicídio. Isso se configura... Foi de uma forma muito cruel, Pedro. Como tentativa de homicídio. Você quer me dizer que um atentado como esse foi o quê? Foi uma raiva, foi um momento de estresse, de ciúmes, foi motivado por vingança, foi motivado por ruindade, psicopatia, crueldade e ausência de leis de punição. É uma família que chora. A irmã fez um perfil nas redes sociais pedindo ajuda, pedindo orações para que ela saia da UTI. A Tainara passou por 3 cirurgias, se encontra ainda em estado grave, apesar de estar muito melhor, reagindo muito bem. A mãe, eu fiquei bem emocionada quando eu li isso, conversou com a Tainara, Toné, na UTI, segurou na mão dela e falou: filha, você está me escutando? A Tainara apertou a mão da mãe, né? É a forma dela expressar que está ouvindo, que está sentindo ali esse carinho e, claro, os cuidados. A mãe pergunta: filha, você quer que eu traga um condicionador, um shampoo para cabelo cacheado? Se você quiser, você aperta minha mão. Se você não quiser, você não aperta. A Tainara não apertou a mão da mãe. A mãe pergunta: filha, você quer um shampoo e condicionador de cabelo liso? A Tainara aperta. Filha, a mamãe tá aqui, você tá sentindo a gente e tal? A irmã toca nela, ela aperta. É uma emoção, quando eu falo disso, é algo bem simples, né? Uma mãe perguntar a uma filha se quer um shampoo, um condicionador. Mas quando a gente vê a força dessa mãe, então, né? Ela disse que a filha perdeu as 2 pernas, mas que ela vai ser as 2 pernas dessa filha. As pernas dela. É muito forte você carregar um filho na sua barriga por 9 meses, você sonhar com essa criança, o dia do nascimento, você idealizar, ela crescer, se tornar uma cidadã de bem no mundo como esse. E vir um marginal, porque isso é um marginal, um criminoso, bandido, e fazer uma barbaridade como essa. O Brasil é um dos países que mais mata mulheres. A gente vê todo dia notícias horrendas.
É mulher morrendo queimada, mutilada, estuprada. Crianças sendo estupradas, mulheres que vão a consultórios médicos e saem de lá estupradas, mulheres que vão dar à luz e são assediadas, violentadas, abusadas. Não é só em Rio, São Paulo, Brasília. São todos os dias, em todos os lugares. Em todos os lugares. Esses casos, Toné, são os que ganham repercussão, notoriedade. Mas existem todos os dias as Marias, as Joanas, que moram aí na zona rural, que são agredidas, violentadas, que moram no interior. E muitas vezes esses casos passam e nunca que esse agressor, que esse criminoso paga. É muito triste o que vem acontecendo. Eu acredito que essas leis elas deveriam ser mais rígidas, né, para punir. Porque não adianta. Quantas mulheres morrem com boletim de ocorrência na mão pedindo? Eu não falo nem com a medida protetiva, eu falo pedindo. Porque existem umas... Gente, há tantas normas para você pedir uma medida protetiva. Tanta coisa, você tem que provar que essa pessoa oferece risco à sua vida. Eu vou e volto. Claro que existem casos de pessoas que são doentes psicologicamente, que querem o mal do outro, que querem inventar mentira, história, que não existem, culpar pessoas que não são culpadas pelo que elas estão dizendo que cometeram. Existem casos, sim, de medidas protetivas pedidas e boletim de ocorrência que não existem. Aquelas pessoas estão ali só para prejudicar a vida do outro. Mas existem muitos casos de mulheres que estão com a vida, por um fio. E que nada de medida protetiva sair, ou que quando a medida protetiva sai, o sujeito vai lá e ainda brinca com a cara da polícia. Mata a vítima, faz coisas horríveis, horrendas. E não dá mais pra gente aceitar. Nós, como mulheres, vocês de casa também, como homens, a gente tem que falar, pedir, cobrar das autoridades leis rígidas que façam valer. Não dá mais, Toné. O feminicídio tem escancarado. Só em 2025 foram 5 mil mortos. Feminicídio. 5 milhões? Virou uma coisa banal. Virou banalidade. Outro caso trágico que aconteceu, Pérola, foi em Recife. O filho, não quero nem falar, discutiu com a companheira, que tinha 40 anos, ele atirou fogo na casa, matou a mulher e os 4 filhos de 1 e 7 anos de idade. Gente, isso é um absurdo. Ele tá preso. Aí disse, porque ele tava bêbado, chegou em casa bêbado. Não existe. Olha, a bebida faz mal, quando o cara fica transtornado, fica. Quando o cara é mau caráter, bandido, isso é da personalidade do cara. Não tem álcool. Só potencializa. Só potencializa. Aumenta, amplia. Mas ele já é ruim de natureza. Então tem que ver como é que vai a lei. Esse negócio de medidas protetivas, eu já falei pra você, Pérola, é um negócio tudo bem, tem que ter, quanto mais leis, mas tem que ter mais coisas, punições mais severas. Tem que ter punições mais severas. Não tem que ter negócio de audiência. Para esse tipo de crime, não tem que ter audiência de custódia. Não tem. O cara foi preso, ou se foi em flagrante ou não, fugiu depois, ou ele mesmo se entregou, não importa. Tem que ficar preso. Ele tem que já ficar preso. Não pode ficar em audiência de custódia e sair. Aí vai lá o advogado, não, ele tem bons antecedentes, não sei o que, leva testemunha, não sei o que e tal, não é nada disso, tem endereço fixo, trabalha e tal, tem emprego, sim. E daí? Mas isso aí não pode ser uma coisa, para um bônus para ele sair, para ele ficar livre do que ele fez. E no caso dessa moça foi muito triste. Muito triste, perdeu as 2 pernas, uma moça jovem, bonita. É um negócio muito doido na cabeça de... Não é a cabeça de qualquer mulher, não é a cabeça de qualquer cidadão, homem, mulher, criança, qualquer coisa. Qualquer pessoa sente que foi feio. Foi uma coisa, uma tragédia. Uma crueldade.
Como é que a família agora vai ficar diante do negócio desse? Vai aceitar? Ah, perdoa, porque Deus... Não é assim. Pode até perdoar, mas a gente quer justiça. A gente quer justiça. E justiça porque contra as mulheres, isso está se tornando uma banalidade no Brasil. Todo dia uma mulher apanha, todo dia a mulher toma porrada, todo dia é violentada. Que isso? É morta. É tentativa de homicídio. E fica por isso mesmo? O cara fica vivo para fazer outras vezes. E ainda tem mulheres, Pérola, que defendem um sujeito desse. Ainda tem mulheres que defendem um sujeito desse. Ah, mas uma mulher que defende uma coisa dessa, que não dá nem pra chamar de homem. É um monstro. Um bicho. Bicho não, gente. Bora falar a classe dele. Um bandido criminoso. Que bicho? Bicho é o cachorro, é o gato, que não tem maldade com o ser humano. Pelo contrário, que é protetor, é leal, guarda. E que se vê uma mulher sofrendo uma tentativa dessa, vai até pra cima. Então, assim, bicho não, ele não é bicho. Ele pode ser tudo menos um bicho. Ele é um criminoso, um bandido, um marginal. Ele é tudo menos um ser humano. Ele é tudo menos digno de viver em sociedade. Eu fico assim espantada. Até hoje, o caso das 3 mulheres mortas brutalmente aqui do lado da gente, em Ilhéus, não foi elucidado. Ninguém sabe quem matou Maria Helena, Mariana. Ninguém sabe quem matou essa mãe e filha. Ninguém sabe o que aconteceu com a Alexandra, amiga delas, que estava junto nessa caminhada. E a gente se pergunta até quando, quantas de nós precisam morrer para que as coisas realmente sejam levadas a sério. A escalada de feminicídio no Brasil tem aumentado. E os índices mostram que todos os dias, no mínimo 4 mulheres morrem. No mínimo 4 mulheres morrem no Brasil. No mínimo. Por dia. No mínimo. Isso é triste, Toné. Quando a gente fala, Toné, em mulher, a gente fala em vitalidade. A mulher dá vida. Mãe é força. Esposa é quem acompanha ali a sua vida, prepara o almoço, cuida com amor. Quando não dá mais o relacionamento, aceita, segue sua vida. Acabou. Os ex-companheiros são reincidentes, esses feminicídios. E geralmente, segundo as estatísticas, geralmente quem comete esse tipo de crime ou é ex-companheiro, é ex-namorado, é ex-ficante. Ou o próprio companheiro. Vale ressaltar que pode ser o atual também, tá? Pode ser o atual também, por isso que eu falo a importância da denúncia. É importante denunciar. Um caso que aconteceu também em Recife, de um médico, Toné, que arrastou por 200 metros a esposa, a companheira dele, na janela do carro. A moça ficou pendurada na janela do carro, muito machucada, passou por cirurgia. Porque ela se soltasse, ele passava por cima, né? Ficava na roda, né? Aí vem a defesa dele, sabe o que disse? Que quando ela caiu, ao invés dele passar por cima dela, olha a resposta. Olha a audácia, a ousadia, o nojo que dá. Que ao invés de passar por cima dela, se o cliente deles, o advogado falou, quisesse ceifar de fato a vida dessa mulher, ele teria passado, mas não, ele seguiu o caminho dele. Tá, mas é simples, né, o que ele fez com ela. Arrastar ela pela janela, ela pendurada, se machucar toda, quebrar ossos, custar a vida dela e sequelas, foi pouco, porque ele não passou o carro por cima, porque tinha que concluir o serviço para configurar ali como uma tentativa de feminicídio, ou o próprio feminicídio. É triste demais. Até hoje não foi solucionado o caso das mulheres aqui de Ilhéus. Até hoje. O Thierry, nem sei o nome dele, se é Thierry ou se é Thierry. Porque todo mundo fala de um jeito diferente. Cada um chama de Thierry, outro chama de Thierry. O que eu sei é que ele continua aqui no Conjunto Penal de Itabuna. Aí a Polícia Civil, a Polícia Militar, a perícia que fez todo o trabalho lá de coleta, não conseguiu identificar o material do Thierry ou do Thierry no local. A confissão do Thierry não se torna o quê? Não torna ele, de fato, o criminoso, quem cometeu o ato. Então ele continua preso
pela tentativa, ou ele pode ser solto, na verdade, né? Ele pode ser solto. Mas assim, o que eu acredito, né, é que o feminicídio continua acontecendo justamente porque não temos leis que tragam uma punição e muito menos recursos suficientes para elucidar esses crimes. Porque diversas mulheres morrem todos os dias e nem o próprio criminoso é comprovado quem é. É uma tristeza ser mulher no Brasil. Um dado aqui interessante. O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de feminicídio. 5º lugar. Prestem bem atenção onde nós estamos, né? Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Nós só perdemos para El Salvador, imagina, Colômbia, Guatemala e Rússia em número de casos de assassinato de mulheres. Em comparação com os países desenvolvidos, aqui se mata 48 vezes mais mulheres do que no Reino Unido, ou seja, na Inglaterra. 24 vezes mais que na Dinamarca e 16 vezes mais que o Japão ou a Escócia. O mapa da violência do Conselho Nacional de Justiça mostra que o número de mulheres assassinadas aumentou no Brasil. Entre 2003 e 2013, passou de 3.957 casos para 4.762 mortes. Em 2016, uma mulher foi assassinada a cada 2 horas no país. Esses são dados realmente muito expressivos, muito significativos, e que as mulheres têm que estar alertas. Mas não é só isso que a mulher, não. Eu acho que o nosso sistema de segurança não prioriza, que tem que priorizar as mulheres. As mulheres estão sendo realmente as mais vulneráveis nesse processo. Estão expostas. Primeiro que elas, como o Perol estava falando, tem a mulher tem a capacidade, é mãe, gera filhos, e muitas vezes, porque não falou, porque não disse, até para proteger os filhos, ela não fala nem para alguém da própria família do que está se passando em casa, das coisas que ela está sofrendo, esconde dos próprios familiares, dos filhos, das amigas, para não criar um problema pior. Exato. Na proteção dos filhos que ela gerou, que é filho, inclusive, desse criminoso. Por isso apanha, por isso a tentativa de homicídio, por isso até morre na tentativa de salvar seus filhos. A sua dignidade já foi pro lixo, a essa altura. Já foi pro lixo. No caso dessa menina, dessa Tainá, é horrível. Esse cara é um monstro. Ele tem que penar. Fala assim, você é a favor da pena de morte? Mas num caso desse, você é a favor de quê? Eu sou. Nesse caso, sim. Você está a favor de prisão perpétua? Quer dizer, eu vou pegar do meu dinheiro como contribuinte, dar dinheiro do imposto que eu pago, um cidadã correta, brasileira e tal, pago meus impostos em dia dentro do sistema legal, não é? Então você paga ao Estado e o Estado tem um auxílio reclusão e paga para esse maluco, esse miserável, esse criminoso que matou um membro de sua própria família. É correto isso, gente? Tá certo isso? Na cabeça de quem? É triste demais, né? Quem perde é a vítima, sempre será a vítima. Primeiro porque muitas dessas vítimas morrem, fica presa num caixão, a família sofre, busca por justiça, passa anos para ser julgado, tem isso. Depois isso de os filhos criados sem mãe, qual é a referência que esses filhos vão ter lá na frente? Olha o exemplo, Toné, do... Às vezes até o seu próprio pai tirou a vida de sua mãe. Caso Gente, olha Elisa na cabeça de uma Samúdio criança, mesmo. é um trauma para a vida toda. O luto pode até acabar, o luto, passou 30 dias, Exato. chorou, missa de 7º dia, 30º dia de um ano. Mas o trauma, não tem luto, esse luto não acaba nunca. É Esse triste trauma é da demais. vida toda, é para sempre. Eu fico emocionado quando eu falo isso, porque é muito difícil para um filho ver sua mãe ser assassinada. Exato. Às vezes, na sua frente, seu pai assassinar a sua própria mãe. E a criança é vulnerável também, é frágil. Exato. Vai defender com um homem possesso, louco, com a faca na mão, com a arma, dar um golpe com um machado, com um martelo. Isso Você quando não vai mata os fazer o dois. quê?
Isso quando não mata os dois, a quando não criança mata, como e a esse mãe. de Recife, que matou os 4, matou ela e atirou fogo e matou ela e os 4 filhos dentro da casa. Peraí, gente. É correto isso? O cara desse pra ficar na cadeia, não é nem pra ficar na cadeia. Vai sair numa audiência de custódia, que não tem Pela direito. porta da frente sai, viu? Não tem que ter audiência de custódia. Cabeça erguida. Não tem. Isso é um bandido, é um criminoso. Olha o caso do goleiro Bruno, a Elisa Samúdio com o Bruninho. O Bruninho foi jogado. Até hoje não encontraram o corpo da O moça. Bruninho foi jogado numa caçamba de lixo, numa comunidade. Ele foi jogado numa caçamba de lixo. Jogado lá, ó, ao Léo, pra morrer. Depois ele foi encontrado, as pessoas perceberam que a feição lembrava da Elisa, procuraram a polícia, quando entra em contato ali com a família da Elisa, e realmente era o menino. E a Elisa Samúdio, até hoje, ninguém sabe onde está o corpo. Dizem que eles deram para os porcos, né? Para os cachorros. Para os cachorros, não sei o que. Uma coisa muito feia. Nunca encontraram o corpo da moça. Nunca. E a gente porque se pergunta até hoje, foi né? cometido no que interior que de Minas, num sítio, né? Numa chácara. Isso. Ele a brutalidade ela pra lá desse e homem. matou ela lá. A brutalidade, a crueldade. Ele não cometeu com a mão dele. Ele não fez com a mão dele, mas ele foi o mentor intelectual. Psicopata. Um homem desse pode viver. Homem não. Um criminoso desse tem condições, capacidade de viver em sociedade, porque, Toné, olha, eu sou sincera em falar. Discorde de mim quem quiser. Mas um criminoso desse, que faz atrocidades dessa, eu não acredito em reabilitação. Eu não acredito em ressocialização. E muito menos desejo que alguém conviva com um ser humano desse. Eu não acredito, não. Não tem lógica. A mãe que chora até hoje se pergunta e desejava, no mínimo, dar um enterro digno a Elisa. Ele viver bem, jogando. E ele disse que estava tentando se reaproximar do filho. O filho não quer nem saber dele. Com certeza. Aí, como eu falei, ele deixou uma herança monstro. maldita para a criança. Ele é um monstro, olha a marca. O Brasil se lembra desse caso. O Brasil tem vivo essa memória. Muito grande. Foi. Imagina. Porque ele era goleiro do Flamengo, né? Famosíssimo, conhecido. A carreira brilhante. Faz uma atrocidade dessa. Tem que morrer dentro da cadeia. Morrer, apodrecer lá. Já que a gente não tem pena de morte, ele tem que apodrecer. Porque uma pessoa dessa, se passa na minha frente, eu recuso até olhar. Isso que continua. Quantas Elisas morrem todos os dias sem que nem a família descubra quem é o culpado ou tenha o corpo? Quantas? Por conta de casos e casos como esse, como o da Tainara, que foi arrastada, como a moça que foi violentada no elevador, como as 3 mulheres que foram fazer uma caminhada na praia em plena luz do dia, e foram mortas brutalmente a facadas e ninguém sabe quem matou, ninguém sabe como é que aconteceu. O sistema até hoje não dá resposta. Não tem respostas. Não é só para a família, não. Tem que dar resposta para a sociedade como um todo. Não é só para a mulher, não, homem, mulher, para todo mundo. É a sociedade como um todo. Precisa de respostas. Cadê o criminoso ou os criminosos? Exatamente. Eu volto a dizer aqui, eu não acredito que tenha sido uma pessoa só. E verão tá chegando, hein, Toné? Ó, fluxo intenso de turistas na cidade. A gente precisa de respostas. Eu, particularmente, tenho medo hoje de andar ali nas praias de Ilhéus. Quando eu vejo algum mato, alguma coisa, já fico assustada. Juro pra você, porque isso me chocou como mulher. Isso chocou todas nós quanto mulheres. Quando uma de nós morre, um pedaço da gente também se vai. Porque a gente entende a dor, a vulnerabilidade, o quanto aquela mulher deve ter lutado pela vida. Mas a gente já encerra por aqui, né, Toné, o programa de hoje. Com Vasco, Botafogo, com ninguém.
do PSG pra cima, tá bom? Eita, como ela tá, Desculpe. menino. Como ela tá, menino. São mais de 40 milhões de torcedores. Vamos aumentar esse número. É uma torcida e tanto mesmo. O Flamengo é um timaço. Mas foi assim, um jogão, Toné. Foi uma disputa de É gigantes. enriquecedor ser torcedor dessa forma. A resenha é natural. É que eu falo, essa resenha é saudável. Eu tenho amigos que é botafoguense, são botafoguenses. Tenho um amigo que é fluminense, é tricolor. Tem um amigo que é vascaíno. E tem amiga palmeirense. Sim, tem gente que é Corinthians, tudo bem, Palmeiras, o que seja. São Paulino, o que seja. Bahia, Vitória. Ó, uma coisa que eu vou lembrar aqui, essa história. Ontem, a comemoração do Vitória. Parecia que tinha ganhado um título. Eita, Passou né? 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, lutando, jogando para não cair. Não estava disputando nenhum título. Era jogando para não cair. E se safou. Ficaram 3 times do Nordeste, caíram para a segunda divisão. Fortaleza, 2 do Ceará. Fortaleza e o Ceará. E o Sport de Recife, que foi o último, lanterna. E mais o Juventude, que é lá do Rio Grande do Sul, também tomou porrada e vai para a segunda divisão. É uma pena. O Santos se livrou, não é? Ah, não, o Internacional foi também. O Internacional foi para a segunda divisão, foi uma pena. Acabou, Tonezinha. Acabou, Tonezinha. Acabou? Ah, então, saudações rubro-negras. Até a próxima. Boa tarde a todos. TVI, 20 anos. Tchau, Pérola. Beijo, Toné. Beijo pra vocês de casa. Estava morrendo de saudade. Amanhã a gente volta às 10 horas, canal 24.2, pela TVC ou através do nosso canal do YouTube. Beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente.